Isaías 54:2 fala sobre isso, né? Ampliar o lugar da tenda é expansão. Estender as cortinas da habitação é expansão. E a frase que eu mais gosto desse texto é assim, ó, não impeças. Tipo, só você pode impedir o seu crescimento. Só você, mais ninguém. Porque a ordem de Deus é amplia. Meu Deus. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo. Estamos aqui mais uma vez hoje um episódio muito especial, né, Helene? Sim, verdade. Você tá feliz, né? Eu tô, você também. Aliás, acho que todos aqui estão Verdade. felizes. E hoje tem uma galera aqui, ó, na nossa estrutura aqui na Tizan, em Alphaville. Vem gravar aqui agora em 4K, cara. Uau! O melhor lugar. Vem pra cá, vem pra Tizan. Com quem que nós estamos hoje aqui, dona Helene? Pastor Evaldo. Palma! Meu Deus, que Glória! recepção, hein? Tem tanta gente, dá pra fazer uma aula aqui. Meu Deus, Vale um essa glória a recepção Deus é aí. excelente. Vai, glória a Deus aí, pastor Dá Zão. um glória a Deus aí. Da glória a Deus é de graça, não paga nada. Aí, ó, já recebe a É primeira, minha, já, ó. É a minha Já essa. ficou. Se alguém pegar essa frase, eu processo. É sua. É mesmo? Ela é pastor? minha. Seu que tá patenteado. Já era. Já era? Tudo nosso. Prazer, pastor, estar aqui com o Prazer senhor. todo meu, gente. E vamos falar de Deus aqui, né? Vamos. Pode falar. E eu vou falar um negócio que eu gosto de falar, tá? Ah, Eu sempre tive vontade de estar aqui. olha só. É verdade. Eu só vi os outros vindo e eu falei assim, quando vai chegar a minha vez? É. Mas chegou. Momento certo. Chegou. É porque tinha que ser na câmera 4K, pastor. Então, hoje inauguração. Deus da- é bom demais. E vamos pra Pastor cima. O melhor fica sempre pro É final. verdade. Glória a Deus. O senhor é de onde? O senhor é daqui de São Paulo ou não? Olha, eu sou criado e nascido e criado, né? Falei errado, né? É nascido e criado aqui mesmo na cidade de Barueri. De Barueri? Sempre 42 anos já aqui. Já falei minha 42. idade. Já falou a idade. Não parece, mas tenho 42. É, tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã, tenho um irmão que é adotado, é um primo irmão. Certo. E somos em 3, né? 3. Uma irmã, um irmão e Joey. E de hoje. Pastor Evaldo. Aí quando eu falo assim, Pastor Evaldo, nasceu já Olha, com a família na igreja, não? eu fui muito cedo, né? Então, com 12 anos aceitei a Jesus, com 14 anos me batizei e com 15 anos fui inserido já para ser instrumentista, né? Ah, isso é Então, músico? uma coisa também, tá vendo, que ninguém sabe. Tá vendo? É isso Isso aí, aí, pastor. Aqui Olha os segredos. Aqui é o podcast das histórias escondidas. Olha como isso é interessante. O maestro da época me lançou, falou assim, você vai aprender música. E nunca, não lia nem jornal, não lia nada, não queria saber de nada. Bem parado. E fui aprender partitura. Não sei se vocês conhecem o Bona. Conheço. Então, eu bati até o 78. É mesmo? Tá vendo? Eu conheço só a teoria, só Não, a capa do Bona, nunca nem abri. Eu bati. E aí ele falou assim pra mim, você vai tocar bombardino. E bombardino é um instrumento um pouco grande. Eu falei, tô fora aqui, bombardino. É de sopro? O que De que é? sopro, Não de sopro. conheço, não. É o mesmo pisto igual de trompete, só que é uma tuba menor. Sabe a tuba aquela? Ele dá uma voltinha. ali, Isso, assim, é o bombardino. Lembrei dele. E aí ele falou assim, você vai aprender com esse instrumento. Mas eu, muito grande, eu falei assim, não, esse treco eu não quero não. E aí eu falei, eu quero tocar trompete, que é menorzinho e tal. Eu me apaixonei, comprei meu instrumento, um Veril Master, lembro como se fosse hoje. Olha só. E fui inserido. Aí comecei nas bolachonas, terceiro trompete. E fiquei lá só, tá? É? Não evoluí. Mas era na igreja, pastor, ou não? Na igreja. Eu era do Ministério do Belém. Então lá tem orquestra e coral. É bem tradicional. Aqui de Barueri mesmo. Barueri, setor 10 aqui. Setor 10. É. Ah, que Aí bem. eu cresci nesse ambiente, né? Coral, orquestra, música. Só que aí Deus tinha outra coisa, né? Mas demorou um pouco, tá? E nessa época de adolescência, assim, que o senhor foi inserido nesse contexto, qual a primeira recordação que o senhor tem em um momento seu com Deus, que o senhor sentiu a presença dele? Eu era um menino muito quieto. Quem me vê hoje fala assim, nossa, é agitado, fala, vai. Eu era muito quieto, era introvertido, eu era tímido, tinha síndrome eu era muito magro. E aí eu tinha uma síndrome, né? Me achava estranho, muito complexo. Então eu me recuava. Mas eu sempre fui uma pessoa que consegui me envolver com as pessoas, mas eu me recuava.
Até que depois eu fiz um curso e tal, aí comecei, aí fui indo. Quando fui ver, eu era o mais bagunceiro. Mais bagunceiro. Aí de escola, terrorista. E você na escola, você falou que era um pouco tímido. Normalmente essas pessoas mais tímidas, às vezes elas desenvolvem uma habilidade no estudo, de leitura, Sim. alguma coisa. Isso já era algo que te chamava a atenção, leitura ou não? Não fui eu. Não foi você? Nunca fui bom em leitura. Péssimo. Nunca gostei de estudar. Repetente na escola. Bagunceiro. A única coisa que eu era especialista era no futebol. Eu jogava muito. É mesmo? E sem represárias, quem porque é verdade. Pior que nós estamos aqui hoje num É. dia que pra mim é triste. Nós não vamos falar o que tá Não, mas acontecendo. tá paz. Tá paz, né? Os entendedores entenderão. Só voltar 3 semanas atrás eu entender o que tá acontecendo hoje. Paz, Faz- né? faz- Aconteceu lá. faz pensa, É né? passado. Faz passado, né? Passado Quebrado, passou, tá né, bom. irmã? Pastorzão, e E aí? aí eu joguei muita bola, né? Eu comecei no futebol. Aí futebol de salão, mirim, infantil, infanto, juvenil. A várzea aqui de Barueri eu joguei muito, os campeonatos todos da escola. Sempre era o escolhido, e o primeiro. E qual a posição que era? Não, é que é tipo assim, ala direita é onde eu jogava. Salão é ala direita, ala esquerda, pivô e fixo, né? E o goleiro. Mas eu sempre era na ala direita ali, às vezes um pouquinho de fixo. Mas não arrumava muita confusão, não, né? Não, só treta que os guardas municipais tinham que vir pra tirar a gente. Ai, Jesus. Seu filho tá assistindo, seja um bom exemplo. Ô, meu filho, é brincadeira. Não, é porque são as histórias de fato que aconteceu, né? Aham. Mas eu sempre fui assim, nunca fui pro caminho errado. Andei com pessoas erradas que eu falo assim, Sim. do meio, mas algo já me puxava pra mim não ir pra aquele caminho. Você se sentia separado. E até os meninos mesmo que faziam coisa errada, falavam assim, não entra por aqui não, você é diferente. Então, sem eu saber, né, e Deus parece que me tirava de lá. E hoje eu tenho acesso a todo esse pessoal, os caras me tratam muito bem. E quando fala, pastor, dá até, uau, você. Porque um tempo na igreja aí era só o sangue de Jesus, né? Então, acho interessante isso que você falou, da questão de ter contato, né, com as pessoas que faziam uso de alguma coisa aí. Isso, exatamente. Mas você não participava, porque acontecia isso comigo também. Eu lembro que na minha... Eu não conseguia, sabe? O pessoal, vamos aí, mas dentro de mim eu também não ia. Eu até tentei. Uma vez tentei, mas não deu certo. O cara falou, não faz isso aí não. Sai fora. Depois disso, nunca mais. Mas amizade sempre com essas molecadas eu tinha. E na adolescência, o que foi te marcando, assim, de experiência, assim, na igreja? Então, é que assim, a gente não tinha muita responsabilidade. Criou um pouquinho pelo fato da música. Então, aquilo te prendia um pouco, né? Tinha que ter responsável, tinha que bater bona, tinha ensaios, e você tinha que estar presente. Então, mais isso. Mas, igual, hoje, quem me vê um pregador, que me olhava lá atrás, fala, poxa, eu não gostava, na realidade, nem de ficar na igreja. Não improvável. A gente ia porque tinha essa responsabilidade de tocar, mas a vontade era de sair da igreja quando o pregador ia pregar. Eu achava aquilo muito cansativo, sabe? Eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora. Já fui lá, já toquei, já fiz minha parte. Então, não tinha, na adolescência, não tinha muito essa ideia, legal, pregador, quero ser que naquela época as molecadas tudo queria ser pregador. Aí mirava em alguém lá e falava assim, eu quero ser igual ele. Eu não. E demorou pra isso acontecer. Demorou. Dentro da igreja. E aí, na verdade, é que chega um período que a gente desperta pras coisas do mundo, que você fica meio igreja, meio mundo, meio igreja, meio mundo. Você nunca sai da igreja. Mas sempre tá lá e cá, né? Que a gente chama do crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Isso era eu era esse cara. Mas você acha que, assim, pra te chamar essa atenção, de ser uma pessoa que... o que despertou mesmo o teu ministério, foi alguma experiência que você teve? Foi. Deus te deu uma lixada ali que você falou, peraí que agora eu tenho que... Foi uma experiência fantástica, porque nos cultos de jovens sempre vi um pregador que era tocha, né? E congresso, né? Aquela festa. E aí um dia um pastor, eu conheço ele, o pastor Marcos, meu amigo até o dia de hoje, e um profeta de Deus. E a gente ficava sempre num cantinho ali, uns 10 meninos, que eram os terroristas da igreja. Ficava bem ali, que não queria nada com nada. E aí ele falou assim pra mim, levanta você e fica de pé. Vozona grossa, rouca, né? Aí eu falava, é você mesmo, vem aqui. Eu fazia assim, ó.
Porque eu não queria saber mesmo de pregação. Vem aqui, aí os meninos me empurrou, eu fui, tava lá. Ele falou assim, hoje Jesus vai te batizar com o Espírito Santo. Meu Deus. Aí eu fui sincero e falei pra ele assim, ó, eu não. Ele falou, por quê? Eu falei, tô todo errado. Eu acho que ele não vai me batizar, não. Desse jeito, eu falei essas coisas pra ele. Ele falou, fecha os olhos. Aí eu fechei, na igreja inteira, só eu lá na frente. E eu era aquele tipo de cara que zombava daquelas pessoas quando elas eram batizadas com o Espírito Santo, porque cada um tinha uma reação diferente. Sim. Uhum. Uns babavam, outros gritavam, outros pulavam. E a gente era do grupinho que dava risada. Quando a gente se reunia depois do culto, você viu fulano, meu Deus. Eu era desse grupo. Ainda bem que Jesus teve misericórdia de mim. A parte boa vai chegar daqui a pouco. Sim, vai vendo. E aí ele foi e colocou a mão na minha cabeça e de repente as minhas mãos, ela subiu do nada. Parecia que eu não estava no controle das minhas mãos. Minhas duas mãos levantou pra cima. E eu achei estranho que eu tava os olhos fechados. Aí eu senti algo. Eu falei, o que tá acontecendo? Eu abri o olho. Aí, pum, minhas mãos abaixaram. Aí ele falou, fecha os olhos, aquela vozona grossa. Aí eu fechei. Aí ele colocou a mão na minha cabeça. Ele falou, recebe batismo com o Espírito Santo. Aí na hora eu senti algo queimando aqui, ó. Vrum. Falei, que é isso? Nunca senti isso. E aí eu comecei a falar em línguas estranhas. E foi tão engraçado que eu marchei a igreja inteira. Eu marchava. E babava. Tudo aquilo que você comentava. E aí depois do culto, os meus amigos todos zombaram da minha cara. Mas aquela experiência foi uma experiência única que eu fiquei 2 dias falando em línguas estranhas. Eu não Meu conseguia Deus. parar. Foi forte. Eu ia pra casa falando línguas estranhas. Eu queria dormir, não conseguia dormir. Foi um negócio tão impactante, foi o que marcou a minha vida. E aí, depois disso, todos os meus amigos também foram batizados com o Espírito Santo. A gente tinha manhã com Deus e era negócio extraordinário. Ia todo mundo em jejum e o propósito era batismo com o Espírito Santo. Então, a gente já ia com essa mentalidade, né? Algo novo, que é isso? Quero receber. Que todo mundo fala. Precisa buscar, né? Pra você ver, eu não estava buscando. Então, Deus trabalha de uma forma. Verdade. A minha esposa mesmo, ela sempre foi da igreja, berço evangélico, como diz berço evangélico. Uhum. E ela sempre buscava e nunca recebia. Até que numa dessas manhãs também, recebeu também. Foi lá que você conheceu ela? Foi na igreja. Foi na igreja também. Ela que me conheceu, né? Ai, pastor. E aí, a partir desse momento, sua vida com Cristo começou a ser diferente. Depois de lá, eu tinha algumas dúvidas, né? Que é normal na vida de uma pessoa. Será que eu vou falar de novo? Que experiência foi essa? O que é isso? É algo novo. Aí sentava com pessoas, pedia explicações, o que era aquilo, aí os pastores explicavam. E aí o culto, quando você ia... Aí você já foi diferente. Você já falou, será que vai acontecer? Eu vou ficar parado aqui, quero ouvir a palavra. Aí foi despertando, até que um dia o pastor Mário, amigão, ele falou assim, vai ter um curso de teologia, aqueles cursos internos, que é o bem básico do básico mesmo, de Gênesis e Apocalipse, mas o básico. Eu falei assim, eu quero ver o que é isso aí. Aí me inscrevi e fui lá fazer. Aí completei tudo bonitinho. E aí fui criando desejo. Falei, poxa, isso aqui é legal. Aí comecei a ouvir pregações. Aí tinha uma época que eu tinha todos os DVDs de todos os pregadores que tu imaginar, eu tinha. Todos. Naquela febre dos Gideões missionários da última hora. Marcos Feliciano. Todos esses pregadores eu era fã. Sabia até imitar. Então, aí fui pegando gosto. E aí um dia eu falei assim, eu acho que eu tô preparado pra fazer isso aí também. Quantos anos você tinha? Aí eu acho que eu já tava com 21, por aí, 19 para 20 para 21. Falei, eu acho que isso aí eu acho que eu consigo fazer o que esse pastor faz. E aí criou uma coisa na minha mente, que eu comecei a estudar bastante, que eu vi um pregador que eu falava assim, poxa, eu acho que eu faço melhor que ele. Essa coisa de menino, sabe? Sim. Poxa, esse cara falou nada com nada. Aí comecei a virar um crítico. Passou por essa fase também. Eu passei uma fase de ser muito crítico. Eu cheguei ao ponto de fazer podcast. Na verdade, antigamente era mais rádio, né? Era rádio. O meu amigo Dinei, que tá aqui também, fazia muito rádio. Tá aqui nos bastidores. E aí eu ia pros assuntos polêmicos. Eu gostava disso. De ver o pau fechar. Não, esse texto não. Eu debatia com o senhor de idade, de assembleano, sabe? Muito respeitado. Eu falava, não, isso aí é o senhor que tá botando aqui como um costume, isso aqui. O texto não diz isso aqui, não. Ao vivo. Na lata. E ele, mas menino, você tá fazendo... Lê o texto, o contexto.
Você tá falando algo que não é aqui, ó. O senhor não leu direito. Vixe, os caras queriam me matar dentro da igreja. Já tava quebrando a religiosidade. Eu já tava, né? E aí foi pegando gosto, só que ninguém me dava oportunidade. Eu era aquele tipo de pessoa que paguei o preço um ano inteiro, estudando, orando, mas nunca tive oportunidade de pregar nem num lar. E eu ia com essa expectativa. Falei assim, eu acho que hoje eu vou pregar naquele lar ali porque eu tenho condição. Aí chegava lá no lar, já tinha uma missionária que ia pregar. E como é que fazia para lidar com essa frustração? Porque o jovem, ele fica agoniado. Eu queria morrer. Tipo assim, porque eu virei caçador de culto. Por que caçador de culto? Porque eu queria uma oportunidade. Se não dou oportunidade na minha igreja, eu vou procurar outra. E eu visitava igreja. Sempre chegava lá, tinha alguém. Eu já fui de terno e gravata, tudo chique. Falei assim, hoje o pessoal vai me olhar e falar assim, é um pregador. O pregador faltou. Vamos colocar ele. Nunca aconteceu, um ano. Porque era o tempo de Deus. Então, isso que eu ia te perguntar. Agora você olhando pro Evaldo lá com 21 anos, o que você enxerga que era esse período? O que era esse tratamento? Tava tratando seu ego? O que era? Tudo. O ego. Tipo assim, porque chegou um tempo que eu pensei que eu já sabia. Já conhecia da Bíblia, porque eu fiz um curso básico de teologia. Já tava querendo se achar. Aí Deus falou assim, deixa eu te segurar assim um pouquinho, pra você ver que não é assim. E sabe como que aconteceu? A experiência? Um ano. Aí, de repente, um culto na nossa igreja, reunião de obreiro. E eu já era diácono. Fui consagrado diácono. Estava dedicado, então me consagraram. Sim. E nesse período do diaconato, eu sempre ia com essa expectativa no culto. Eu vou pregar hoje, eu vou pregar hoje, eu vou pregar hoje. E todos os cultos que tinha, eu ia. Todos. E nunca pregava. Orando pro pastor faltar. Eu orava, é verdade. Deus revelou pra senhora aqui agora. Sabe o que aconteceu? Aí eu fui num culto de reunião de obreiro que é totalmente improvável. Reunião de obreiro, algo mais sério, né? Eu falei, hoje nem Bíblia eu vou levar, porque eu sei que eu não vou pregar. Eu sei que não vai ser eu. Deixei minha Bíblia em casa. Fiquei lá atrás, lá todo relaxado, sem postura de obreiro. E nesse dia o pastor falou assim, hoje quem vai pregar é um jovem. Eita. E eu nem tinha, falei assim, tanto jovem aqui. O diácono Evaldo, vem aqui. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Tudo que estava na mente começou a fugir. Eu falei, Jesus, deu tremedeira, deu. Se esvaziou. Porque a igreja estava lotada. Era reunião de obreiro do campo inteiro. Assim será a volta de Você Jesus. não sabe, você não está entendendo. Pastores, seminaristas, professores de escola bíblica dominical, todos no púlpito. Todos os mestres. E eu aqui sem Bíblia, que eu não levei nesse dia, saí catando Bíblia de alguém. Aí quando eu cheguei no púlpito que eu olhei, eu tremi. Aí eu falei assim, aí dei uma parada assim, eu falei, que isso? E vi aquela multidão e os obreiros tudo assim, ó, pra minha cara. Querendo, tipo, vamos ver o que vai sair daí. Aí eu falei assim, quer ver? Vou mostrar pra esses caras que eu tenho. Eu li um texto com uma vontade, sabe? E o pessoal começou a dar glória a Deus só eu lendo o texto. Meu Deus. Você lembra qual que era a passagem, não? Ai, agora eu acho puxei que era muito também, né? Aí é demais, né? Já tô ancião já, né? Mas eu acho, não sei se era Salmo, não lembro. Eu sei que eu li com aquela veemência, aquela força, mas quando eu fui explicar, eu não falei nada com nada. Quando eu fui discorrer o que eu li, eu tava com tanta vontade que meu Deus, já... Mas quando eu fui ler, aí eu desci frustrado nesse dia. Aí um obreiro, um pastor experiente falou assim, meu filho, vem cá, eu preciso ser sincero com você. Você não falou nada com nada. Mas eu vou te falar uma coisa, você foi corajoso. Parabéns. E você vai voltar de novo a pregar. Deu uma animada, mas eu saí frustrado. Falei assim, nunca mais eu vou subir aqui. Nunca mais. Só que aí eu voltei e fui indo, comecei a estudar, comecei a ler. Eu falei assim, eu paguei esse mico aqui, mas eu não quero pagar de novo. E aí foi acontecendo. E aí foi a fase que eu tive uma outra pausa. Tipo assim, pausa de Deus, falar assim, é mais um tempo esperando. Não tem aquele tempo que você esperou todo, que você achou que estava preparado? Então, é mais uma pausa de espera agora. Aí, de novo, fechou as portas, não preguei em lugar nenhum. Mas continuou estudando. Sim, até que fui parar no trem. Mas antes do trem,
Vou fazer um adendo aqui, porque eu tava num culto de jovens uma vez e o senhor falou que pregava no espelho, Sim. dentro do banheiro. Não, essa é boa, irmão. Você também fica lembrando dessas coisas, irmão. Você fica lembrando dessas Não, porque ele coisas. pregava pro shampoo. É porque pro eu tinha senador, tanta vontade de pregar e ninguém me dava oportunidade que eu pregava no banheiro. E o eco do banheiro é Não, maravilhoso. eu fechava a porta, cumprimentava o sabonete, a buchinha, o shampoo. Saldo shampoo, capaz Saldo, vocês todos, rapaz. E pregava 1 hora de banheiro. A minha mãe batia, meu filho tá ficando doido. Meu filho tá falando sozinho, tá ficando doido. E pregava com vontade. E falava línguas estranhas, que eu já era batizado. Aquela festa. Eita. Aí eu brincava, né? Que o shampoo caía arrebatado, a buchinha. Era uma festa. Era uma festa, irmão. E assim, eu comecei a ficar falando sozinho. Eu pensei que eu tava entrando num período de loucura. Porque eu falava sozinho. Eu começava a ler um texto e eu começava, porque Deus vai fazer assim. E aí eu via que alguém tava falando. Aí eu ficava quieto. Eu entrava em algum lugar e começava a falar sozinho. Tanta era a vontade de pregar, só que não tinha oportunidade, então eu pregava pro vento. Aí chegou a primeira igreja. A primeira igreja minha, assim, onde eu criei maturidade, na verdade. Eu falo que ali foi uma escola. O trem foi uma escola. Porque, de fato, tinha várias pessoas de várias igrejas e era um culto mesmo, normal, um culto dentro do trem. O penúltimo vagão tinha ali irmãos da Assembleia, do Belém, do Madureira, da Deus e Amor. Era uma mistura. E tinha congresso, você acredita? Tinha congresso, mesmo? os pregadores do... Era um negócio muito forte, irmão. Então, lá, eu era lá da Zona Leste, né? Aí tinha o trem lá que sai de Guaianazes que vai pro Brás, lá era o 2º vagão. Aqui eu pegava até a Júlio Preste. Até a Júlio Preste. Barra Funda? Não, até a Júlio Preste a gente ia, porque eu ia no Brás. Entendi. No Brás. Então era de lá, aí vinha pra Barueri, ia até Itapevi, ia pra lá. Quando eu me empolgava, eu ia até lá. Mas tinha horário certo do trem? Tinha horário certo? Tinha cultos 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Tinha culto. E cada um tinha um dirigente que dirigia, tinha um pregador, convidado, sempre. E tem um muito desafio, organizado. Tem um desafio maior, porque assim, quando você faz uma pregação dentro de uma igreja, o ambiente, ele te favorece. Sim. Porque quem tá lá já sabe o que vai rolar. Vai pra lá pra ouvir. Vai pra lá pra ouvir. Agora, quem tá dentro do trem, muitas vezes tá indo trabalhar, muitas vezes não teve uma noite boa de sono, muitas vezes saiu de casa brigado com a mulher. E aí? Como que aí era? que às vezes você tava pregando e alguém tava assim, ó, para de pregar. Aí eu falava, eu não posso. É mais forte que eu. Os guardas me pegaram e me tiraram. No outro dia eu estava lá de novo. Então, era uma ousadia do espírito e de coragem, porque eu não conseguia parar. Era mais forte do que eu. E os guardas arrancavam a gente fora do trem. Vou contar só essa experiência e a gente vai pro próximo bloco, né? Não, tá tranquilo aqui. Diz que hoje é até 3 da manhã. Jesus, eu não aguento não. E começou agora, às 6 da tarde. Misericórdia. Já acabou então, né? eu lembro de uma situação dentro do trem que eu tava pregando e os guardas falaram assim, para de pregar. E eu pensei que era alguém falando. E eu tava de costa. E os guardas, para de pregar. Eu falei, alguém tá querendo me impedir, eu não vou parar. E continuei, dando as costas, até que alguém me tocou. E saiu virtude? E me saiu virtude. Engraçadinho ele, né? Aí, irmã, quando eu vi, era os PF, Polícia Ferroviária. Eu falei, o que tá acontecendo? Eles, sabe que é proibido pregar aqui? Eu falei assim, não sabia. De fato, não sabia. Ele falou assim, então é proibido. Eu falei, mas como assim é proibido? Se você estiver incomodando alguém, é proibido. Aí, beleza. E ele falou, e se você não parar de pregar, a gente vai tirar você. Aí eu falei, então tá certo. Eu comecei a pregar de novo. Aí, abri o vagão, só vi 4 brutamontes, cada pegando e colocando pra fora. E graças a Deus que toda a congregação veio junto comigo. Pra honrar a fé do pregador, né? Porque só fosse eu na prova lá, ia ficar estranho. Ia ficar. E aí, eu fiquei muito bravo nesse dia. Eu falei assim, pô, vou chamar minha irmã que é advogada. O cara me tocou, eu paguei passagem. E aí uma irmã de 1,5 m. Eu não tenho nada contra irmã de 1,5 m, tá? Ah, que bom. A minha mãe tem 1,5 m. A minha avó tem 1,30 m. Comemorando. A minha avó tem 1,30 m. Sem brincadeira. 1,30 m? Ela tem 97 anos, de verdade. Sem brincadeira. Então não tem nada a ver. É porque ela tinha mesmo 1,5 m. E ela falou assim, ó, meu filho, você não sabia que você ia ser perseguido aqui, não?
E fica quietinho, tá? Eu falei, por quê? Porque amanhã a gente tá aqui de novo. Eu falei, mulher corajosa. Então bora, amanhã a gente tá aqui de novo. E de fato, era de segunda a sexta, que era o tempo que a gente ia pro trabalho. A gente aproveitava o vagão. Segunda a sexta, não falhava. Tanto na ida quanto na... Se encontrava com a galera pra voltar também. Era tudo certinho já, era tudo combinado. Tudo certinho. E aí no outro dia eu tava pregando de novo. E quem aparece de novo? Os mesmos, porque a escala deles eram 4x2. Então, 4 dias trabalhando no mesmo lugar. Quando ele falou, para de pregar, eu falei assim, eu conheço essa voz. Só que eu falei, Espírito Santo, e aí? Vou ser envergonhado de novo aqui. Aí ele falou assim, não, hoje quem sai são eles. A voz falou pra mim, hoje quem sai são eles. Eu falei assim, como? Aí ele falou assim, ó, a lei do trem é o seguinte, se você tá incomodando alguém, então você precisa parar. Ele falou assim, então fala pro povo, se você tá incomodando alguém. Só que eu já dei a resposta pra você. Quem sai são eles. Então Deus já tava movendo ali. Sim, claro. Que não tinha nada a ver mais comigo. E eu fiz a pergunta, falei, gente, eu sou pregador do trem. E os guardas aqui... Só esperando a porta abrir. É, só esperando a porta abrir. Sou pregador do trem e se alguém tiver incomodado aqui, por gentileza, levanta as mãos que eu vou me retirar. Ninguém levantou a mão. Aí o Espírito Santo falou assim, fala pra eles que quem sai são eles. E eu olhei, obedeci, falei, hoje quem sai são vocês. Abri o vagão, eles saíram, a porta fechou. Aí um rapaz se levanta lá do outro lado. Aí ele falou assim, eu falei, não apanhei dos guardas, vou apanhar daquele cara. Ele falou assim, que é isso? Eu falei, o quê? Que autoridade é essa? Eu falei assim, do Espírito Santo. Aí ele falou assim, se isso é verdade, eu quero isso aí também. Eu falei, então vem aqui, dobra o joelho. Foi a primeira vez que eu vi alguém aceitando a Jesus dentro do trem. Meu Deus. Eu falei, então vem aqui, dobra o joelho que a gente vai orar. E tinha uma galera. Aí foi uma festa da galera do trem. O fogo caiu. E orou. E a pessoa aceitou a Jesus dentro do trem. Aí depois daquilo eu fiquei muito corajoso. Porque eu falei, uau, dentro do trem, era só na igreja e tal. E aí as pessoas, na verdade, começaram a... Quando eu estava no trem, essa ideia de oração, Sansão, não é de hoje. Porque as pessoas começaram a me perseguir. Você faz uma oração por mim? Aí eu fazia dentro do trem. Até que um dia os guardas, ó, vai ali na plataforma ali e faz lá. Aí um dia eu fui na plataforma. Eles falaram assim, ó, na plataforma também não pode. A gente passava a catraca e saía. E chegou um período que era tão estranho que tinha fila, mas não era para comprar o bilhete. Era para pedir oração, fazer a fila do lado de fora. Eu passava a catraca, orava por todo mundo, um monte de gente vendo, chamando eu de doido. E aí eu pagava a passagem de novo, e ninguém pagava a minha passagem. Pagava a minha passagem, voltava e ia embora para casa. Isso aí aconteceu muitas vezes. Eu vi muita coisa acontecer no trem. Muita, mas muita coisa. Então foi uma escola. Até que chegou um tempo que acabou, e aí foi outra ideia, eu saí do emprego. Foi promovido também, aí né? uma outra fase, né? Não é pra sempre também no mesmo lugar. Hoje você voltaria a pregar no trem? Com toda a coragem. Mas não é o tempo, entendeu? Mas eu tenho uma curiosidade. Você fazia algum trabalho para se fortalecer espiritualmente nessa época? Muito. Não? Eu era canete do monte. Porque eu imagino que não só os ataques ali da segurança, essas coisas, mas você tá lidando com todo tipo de gente que tá na rua. Irmã, eu era crente. Hoje eu não sou muito mais não, mas eu era crente. Irmã. Olha só, meu Deus. Eu era crente, porque eu orava muito, irmão. Eu orava. A gente pagava um preço muito grande de oração. E era campanhas... A gente fazia campanha de 21 dias no monte, sem falhar uma, faça chuva, faça sol. Não importa, a gente ia lá. Cumpria 21 dias. Às vezes vinha de lama, de chuva, mas a gente ia. E naquela alegria. Hoje eu oro em casa. Não deixo de orar. Porque, lógico, eu aprendi que a oração não importa o ambiente. Mas ali era um sacrifício e também um fortalecimento pra gente. Sair do nosso ambiente, ir para outro lugar. É uma questão de fé. Mas muita oração, irmã. Muito. E muitas pessoas que também oravam pela gente, né? Sim, tinha uma rede de intercessores. Tinha uma galera que você precisa estar coberto de orações. Que o ministério é muito pesado. É árduo. Comecei no trem. Depois preguei nas casas de recuperações. Então, era só um ambiente muito pesado. Entendeu? De libertação, né, pastor? Preguei na Cracolândia.
Preguei um bom tempo na Cracolândia. Tinha um projeto lá. O senhor, muitas vezes, deve ter recebido de volta algum testemunho, mas tem semente ali que nunca você vai saber que... Eu lembro de um presbítero que estava na Cracolândia, e eu fui evangelizar ele na Cracolândia. Ele tinha uma semana que ele estava na Cracolândia. E eu falei assim, por que você está fazendo aqui? Você nem tá tão sujo e tal. Tá com a roupinha bonitinha. Aí ele falou assim, cara, eu sou presbítero. Meu Deus. Eu falei, mas o que aconteceu que você tá aqui? Ele falou assim, olha a frase que ele falou. Eu pensei que eu era forte. Mas na realidade, a droga foi mais forte do que eu. Ele falou, perdi família, perdi casa, perdi carro, perdi tudo. Eu falei assim, eu tenho uma proposta pra você, se você quiser. E naquele tempo a gente tinha muito acesso às casas de recuperações, né? Sim. Eu consigo uma vaga pra você. Eu quero. Aí depois a gente coloca lá, a gente não tem mais acesso. A gente entrega tudo bonitinho, tem documentação, tudo certinho. Ok. Família e tudo. E aí, igual a irmã falou, são muitos testemunhos que a gente nem sabe. Mas tem alguns que me encontram e falam assim, olha, eu aceitei Jesus na sua pregação, hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um presbítero, hoje eu estou na igreja, hoje tem um projeto social. Então, isso é legal ouvir, né? Foi você falando comigo, você me dando um abraço, você orando por mim, a minha família, câncer, cura de câncer, de oração, testemunho de uma senhora. Então, são muitos frutos, né? Mas também um tempo muito pesado que a gente pagou o preço. E aí... Deus vai trabalhando, vai nos conduzindo, a gente vai indo pro caminho que ele... Quando a gente tava entrando no estúdio aqui, o Sansão falou uma frase lá. Como é que é a frase lá, Sansão, que você falou? Que não tem o quê? Não tem prêmio pequeno pra... Como é que é? Não, vamos ouvir a frase. Vai, Rodrigo, manda, Rodrigo. Vamos ver a frase inteira aí. Qual que é, Rodrigo? Não tem prêmio grande pra quem paga preço pequeno. É sobre isso. É sobre isso aí, pastor. E aí a gente partiu na caminhada, né? É. Aí depois disso, as pessoas começavam a me enxergar, ó, o pregador do trem, ó, o pregador do trem. Aí eu fui começaram a me convidar para dentro de igrejas. E aí eu comecei a pregar em igreja, pregador igrejeiro. O que era da rua, agora era o tempo de pregar na igreja. Itinerante. Ainda não era itinerante, porque eu sempre trabalhei desde os 14 anos de idade. Meu primeiro emprego foi de cobrador de ônibus com 14 anos de idade. Nossa. A empresa não tá pagando nada pra mim, mas foi a Benfica. Vê se paga alguma coisa pra mim. Patrocina aqui o podcast. Eu acho que deveria ter uma placa lá, o cobrador mirim. O primeiro cobrador mirim aqui da nossa, tinha que ter uma placa minha lá. Mas não ficava por favor, Benfica. Não ficava ninguém te acompanhando? Era só você lá? Eu e motorista. Você é o motorista mesmo. E eu ali. Aprendi todo o processo. Aí eu volto lá no início do podcast, que quando ele era criança, adolescente. Mas eu tinha isso aí. Imagina. Irmã, o tanto de gente que queria passar debaixo da catraca. Era só Deus na causa. Passinho pro fundo, por favor, aí, pessoal. Gente, por favor. Mas foi um tempo muito bom. Aí sempre trabalhei, nunca fiquei desempregado, sempre tive trabalho. Já trabalhei também de tudo que você imaginar. Voltando é só um pouquinho que você falou aqui. Que você, às vezes, as pessoas te encontravam e te davam esse testemunho, né? Sim. A gente estava, essa semana, também dando uma analisada nesse projeto que a gente faz aqui. Inclusive, você que está assistindo hoje pela primeira vez aí, convidado aí, recebeu o link do Pastor Evaldo, se inscreva no nosso canal aí, hein? E dá uma analisada aqui no nosso canal que você vai ver um monte de conteúdo aí, um monte de testemunho. Lá embaixo tem uma playlist, lá tá separado por tipo de testemunho também. Top. 12%, ô Sansão, pega essa aí, ó. 12% dos vídeos, não dos shorts, que são produzidos aqui, que vão ao ar, não são consumidos no Brasil. Olha aí. Nós estamos chegando em países como Rússia, Ucrânia, Paquistão, Bangladesh. E só paulada, hein? Japão. Parabéns, então, parabéns. A gente não pode se acovardar, né? Assim como você foi muito corajoso de se expor, né? Colocar numa situação assim, que ali tem de tudo, pastor. Eu até comentei com o Emerson, eu falei assim, nossa, o que será que essas pessoas colocaram na busca, né? Porque são países... Sim. Em conflito, de guerra. É verdade. Então, assim, o que será que elas não estão precisando ouvir? Olha aí, é Deus, né, já Sim. introduzindo vocês para lá. Exatamente. Tem um propósito, né?
Exatamente. Quem sabe vocês vão pra lá. Olha só, a voz já chegou e a imagem Aleluia. também, né? E, ó, se você... já saiu promessa daqui, nessa mesa, falando que a gente ia longe. E nós recebemos. O passaporte já tá pronto. É isso aí, ó. E aí você quer saber onde tudo isso é produzido? Ó, presta atenção nesse recadinho que eu vou te passar agora. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar para vocês da Tizan. A Tizan é o melhor lugar para você fazer o teu conteúdo. Você que tem o sonho de ter o seu podcast, não perca tempo. Entre em contato com eles agora. Eles vão fazer para você o desenvolvimento da tua logo, toda a sua marca, aqueles pequenos vídeos para você postar nas suas redes sociais. Tudo é com eles. O melhor lugar, assessoria top. Não perca tempo, venha para a Tizan. Já estamos de volta. Ô, Dona Elaine, hoje o assunto tá... Pois é. Você vê? Pregador pentecostal do trem. Se você, ó, que tá assistindo aí, andava de trem mais ou menos que ano aí, parceiro? Nossa, agora você me pegou, hein? Você quer da linha Nova Esmeralda? É Nova Esmeralda? Alô, CPTM. Escreve aí nos comentários, tipo, conheço o Evaldo de lá. Tem muito mais do que 10 anos, muito mais. Muito mais. Mas você lembrou aqui, ó. Comenta se você aí. tem um testemunho, comenta aqui. Se inscreve no canal, compartilha o link com todo mundo do trem. Olha aí. Mais o quê? E sabe o que é interessante? Que essa galera, os pregadores do trem, uma galera foi no meu casamento. Eles foram no casamento? Cara, virou uma amizade do trem. Uma família, né? Uma família. Pode falar. E depois de encerrado esse período, o senhor começou a ser convidado para igrejas e aí já foi um outro contexto. Isso, mas nesse período eu ainda trabalhava. Uhum. Eu era convidado, então, tipo assim, os cultos, ia só para culto à noite, e mais por aqui, não viajava. E trabalhava numa empresa aqui que também não vai me pagar, que é a Direct. Tanta empresa, né? Acho que nem... E aí eu tinha um carro lá, uma Fiorino, e fazia entrega, B2W, esses negócios todos, de porta a porta. Uhum. E 4 anos, e eu já estava pronto para colocar o meu segundo carro, já estava tudo certo, estava crescendo dentro da empresa. Fluindo, apareceu uma outra rota, ia colocar um motorista e ia tentar colocar vários carros aí virar uma frota. Aí Deus falou assim pra mim, na oração, no monte, eu vou fechar a porta. Eita, é ruim, né? Quando isso aí, né? Não, aí eu fui nele. Não, eu fui nele. Falei, que porta? Tem família. Vai fechar nada, não. Aí um dia um profeta veio e me entregou a mesma palavra. A confirmação. Aí eu falei assim, você tava naquele monte? Ele, por quê? Não, porque eu acho que você tava lá, ouviu alguma coisa. Eu falei assim, não, nem te conheço. Falei, porque a mesma voz que falou lá pra mim, agora você tá falando, tá replicando a mesma coisa. Pô, só entreguei o que Deus mandou, irmão. Eu falei assim, mas Deus não vai fechar a porta não, porque Deus é Deus de porta aberta. E fui embora, nunca mais vi o cara na minha vida. Passado alguns dias eu entrei na empresa e o pessoal que fazia parte ali da supervisão era meu amigo, eu pregava na igreja dele. E nunca deu nenhum problema. Nunca fui de dar problema. Nunca tive um roubo em 4 anos, nada. Tudo tranquilo. Também minha rota aqui era aqui em Alphaville, né? Uhum. Por isso. Mais tranquilo, né? Era mais tranquilo. Mais tranquilo em questão de roubo, mas para trabalhar aqui só o sangue de Jesus. Porque, meu Deus, Alphaville sabe como é que é. Trânsito. Aí ele falou assim, cara, eu não sei porquê, mas o seu nome tá na lista para ser mandado embora. Aí na hora eu lembrei, a porta vai fechar. Eu falei, onde é que eu assino? Ele, por quê, mano? Eu expliquei pra ele, é cristão e tal. Ele, vai embora, mano. Assinei. Eu fiz uma oração pra Deus. Falei, Deus, foi o Senhor que fechou a porta? E Deus me queria na obra integral. Eu falei assim, eu nunca quero, nunca, irmã. Nunca almejou. Nunca, porque eu via meus amigos sofrendo igual. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida nunca. Sofrido, irmão, sofridos, cara. É um preço alto. Aí eu falei assim, eu não quero isso nunca pra minha vida. Aí eu falei assim, Deus, de fato eu não quero isso. Aí Deus falou assim, eu quero você integral na minha obra. Eu fiz uma oração. O Senhor já fechou a porta. O que é que o Senhor vai fazer daqui pra frente? Eu quero só ver. Aí, um belo dia alguém me liga. Passado 2 semanas. Senhor, tem uma agenda pra você aqui no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Irmão, eu nem sabia onde ficava Mato Grosso do Sul. Quanto mais Dourados. A gente tá longinho de lá, hein? E eu falei assim, mas eu não conheço ninguém aí, então. É uma indicação e você tem que pregar aqui 3 dias no congresso. Eu falei, mas como aí? Como é que funciona isso?
Falou, pode ficar tranquilo, tudo por nossa conta. E aquele negócio todo, eu falei assim, uau, nunca tinha andado de avião. Era de avião que ia tudo isso aí. Que chique. Ele falou assim, passa o seu CPF. Pra gente pagar a passagem. Eu falei, passagem do quê, irmão? De ônibus? Ele, não, você vai vir de avião. Aí, né, aquela festa, eu falei, nossa, vou vir de avião, não conhecia. E era uma febre, né, naquela época. Aí fui, fiquei 3 dias, pagaram um hotel. Você quer ficar na casa de algum irmão? Pagaram hotel. Dormindo no sofá. Pagaram hotel, café da manhã top. Almoço, eles me buscavam na porta, ia pra churrascaria. Eu falei, esse negócio é bom. Oh, aleluia. Isso é bom, eu gostei. Gostei, Deus. 3 dias fiquei lá. E eu ganhei uma oferta, eu não pedi nada. Nunca fui de pedir oferta. E também, quem pede também, não é o caso. Uhum. Aí, o que eu recebi ali, eu recebi 3 vezes do que eu ganhava um mês, onde eu trabalhava. Eu falei, que negócio é esse? Deus, que maluquice é essa? E depois disso, eu comecei a ter muitas agendas. 28 agendas no mês, 26, eu não parava mais em casa. Mas, então, pastor, eu vejo assim, porque você questionou, mas você na hora que recebeu, né, que as portas iriam fechar. Só que na hora que, evidentemente, a porta fechou, você se posicionou. Se posicionei. Eu reclamei um pouquinho, porque falei, como é que vai ser? Na verdade... Não correu, né? Porque tem muito Jonas por aí. Não corri, mas era um medo, né? Eu sabia que existia essa itinerância, eu sabia como funcionava esse sistema, porque eu já estava inserido, mas eu não queria estar. Eu queria ficar no meu trabalho e pregava à noite, tranquilo, nas igrejas, estava muito bom para mim. Tava tranquilo demais. Até que Deus falou assim, eu vou tirar isso aqui de você para mostrar quem eu sou na sua vida. Irmão, e nesse período foi o melhor período. Tinha as provas? Lógico. Tinha igreja que você ia pregar, atravessava Macedônia, que você ia com o seu carro, que o pastor falava, Deus abençoe, meu filho, que mensagem! Eu falava, mas irmão, e como é que eu vou embora agora? Ele, vai com Deus! Então teve várias experiências assim, né? Foi um tempo bom lá em Dourados, mas tinha outros tempos que era muito difícil. Eu preguei para mais de 3.000 pessoas, mas às vezes eu estava pregando para 3 pessoas. Mas aí era Deus me mostrando. Então, assim, olha, não se acha não, porque você está pregando para 3.000 pessoas. Vou colocar você para pregar para 3 pessoas dentro de uma casa. Então, porque tem a passagem bíblica aí também, o que o pessoal canta, que fala que ainda que a figueira não floresça, né? Por mais que você tá passando naquele deserto lá, te adorarei e tal, mas não é muito... Não é muito bem comum, por aí, não, né? Não é muito comum, né, mas algo já estava dentro de mim que eu já não me importava. Assim, que legal, eu tô aqui, tô pregando para 3 pessoas. Era como se estivesse pregando para 3.000 pessoas. Então, tanto uma igreja pequena como uma igreja grande, eu estava em todas. E se o senhor tivesse que deixar um conselho para quem está iniciando, qual seria? Quando essa porta fecha e você tem um mundo novo à sua frente, o medo é normal de sentir. Qual conselho o senhor deixaria? Assim, o que eu recebi, vou falar igual o Paulo agora, o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Os meus pastores sempre me ensinaram a andar pelo caminho da oração. Porque na oração Deus fala, Deus dá direção. Então, quando você está linkado, né, a sua vida com oração, as coisas acontecem naturalmente. Então, você que está começando agora no ministério, seja um leitor assíduo, não lê qualquer coisa, né? Lê a Bíblia, livros que faz sentido para você, seja alguém diferente. Não queira ser igual a ninguém. Você tem sua própria identidade. Mas leia, ore e o melhor, seja humilde. Porque às vezes as pessoas, elas te colocam tanto lá em cima que aí você tem que tomar um cuidado com o seu ego. Você fala assim, eu tô me achando, sou pregador, todo mundo me ouve, eu tô pregando o povo da glória a Deus, né? Então aí você começa a se achar. Então, seja humilde, ora e leia a palavra. Os 3 conselhos aí. E como foi seguindo essa itinerância, pastor? Tem algum fato aí que algo que te marca assim, que você fala? Aí nesse período foram os 11 anos, né? 11 anos, pastor? 11 anos na itinerância. E assim, eu procurava emprego, a porta não se abria. Já estava casado, não? Já.
Eu procurava emprego, a porta não se abria. E foi tão engraçado que quando eu falei pra minha esposa, bem na época, assim, já era novo de casado, né? Eu falei assim, Deus falou que era pra mim ficar na obra. E aí, o que você acha? Ela sempre apoiou. Eu falei assim, foi Deus que falou pra você? Eu falei, foi. Ela falou assim, então vai. Nossa, como foi importante. É porque ela cresceu nesse contexto, então o pai dela sempre foi também dessa mesma pegada, da itinerância, depois pastorzão de igreja local. Então ela já conhecia o sistema. Foi Deus que falou? Só segue. Já ficou uma chave aí, hein? Então, foi Deus que falou, vai. Foi Deus que falou, vai. É isso aí. E não aí não dá pra fugir, né? Não dá. E eu nunca fugi. Eu sempre preguei. Em qualquer lugar que me chamava, eu ia. Pastor, e quando Deus fala, ele já dá um caminho. Já dá o caminho, não dá? É. Às vezes você não tá vendo nada, mas ele dá o caminho. Mas não já fica como se fosse um manual? Pra você foi assim ou não? Assim, quando ele falou vai... Ele não falou pra mim que teria as 28 agendas. Aconteceram, né? Ele falou, eu te coloquei aqui. A única coisa que ele falou assim, ó, eu vou te sustentar. Então... E era normal que às vezes eu tava numa luta muito grande, alguém ligava e falava assim, ó, Deus mandou te dar isso aqui. Eu lembro de um dia que eu tava passando um período muito difícil. E aí bateram na minha porta e falaram assim, ó, eu vim trazer pra você um presente. Aí uma caixinha de perfume. Eu falei, mano, tô numa prova e ainda tá me chamando de fedido. e aí eu tava numa prova tão grande que assim, a gente vai jantar aqui hoje. Eu falei assim, Jesus. Eu falei, não. Eu trouxe nessa e eu bravo. Eu tava bravo aquele dia. Aí a gente fez um macarrão lá, comeu aquela coisa, foi embora. E eu falei, vamos ver que perfume é esse. Um perfume desse tamanhozinho, foi um perfume pequeno ainda. Aí eu abri, e quando eu abri, eu comecei a contar um monte de nota. Eu falei, o que é isso? Aí eu falei, uau. Aí foi o dinheiro certo para pagar tudo que eu precisava pagar e ainda fazer a compra que eu precisava fazer. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, né, veio alguém aqui, mas era uma providência de Deus. E a pessoa não falou nada, entregou e foi embora. Falou assim, me te abençoar, vim te trazer um presente, um perfume. E foi embora. Aí depois agradeci e tal, expliquei. Aí a pessoa ficou toda emocionada também, porque não sabia da situação, mas Deus falou pra ela que tinha que entregar. Então, eu vivi muito milagre assim, muito. Aí já ficou a importância de não reter, né? Quando Deus pediu. Mesmo com raiva. Mesmo com raiva. Não, deixa, vem, entra, vamos comer, vamos. E foram muitos testemunhos. A gente vai ficar, de fato, até 6 horas da manhã aqui contando esses testemunhos. Era as 3, aí já virou as 6. Sobre esse assunto de Deus prover, é porque Ele prometeu. Então, e assim, às vezes era a pessoa que a gente menos imaginava. Eu tenho tanto testemunho que até mesmo na DEAF, um dia eu ia viajar, eu preciso contar, né? Conta aí, pastor. Na itinerância, e eu precisava viajar, eu lembro que eu tinha que viajar para Mococa. É Minas? É quase perto de Minas. São Paulo, mas já é de Minas. É São Paulo. Mococa, eu lembro disso mesmo, certinho, um congresso de jovens em Mococa. E aí eu falei assim, como é que eu vou para Mococa? Porque o pessoal não depositava antes. Você vem pra cá e aí depois a gente acerta todos os seus acertos, o que a gente vai te ajudar. E eu falei assim, eu sempre aceitava. Eu falei, tá bom, eu nunca questionava. Não, manda a primeira passagem, nunca falava nada. Eu era um bobo, né? Bobo não, mas sei lá. Sim. E aí eu falei, e agora? E aí eu lembro disso na DEALFA. O irmão tava fazendo oferta. E eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, gente, vamos trazer aqui a primícia, que é a nota de R$100. Aí eu falei comigo, se eu tivesse 100, eu dava. Aí o meu ser humano, o meu eu. Sim. É lógico, quem não tem nada é fácil falar que daria 100. Irmão, sentou um cara do meu lado, foi um anjo, não é possível. E ele colocou um dinheiro, ele falou assim, ó, abriu minha mão e colocou um dinheiro na minha mão. Eu falei, oxe, que é isso? Aí tinha um dinheiro ali, legal pra me viajar. E aí eu já coloquei tudo no bolso feliz. Falei, glória a Deus, minha viagem tá salva. Vou até parar nos caminhos, comer um monte de coisa. Parar no grau. Vou no grau. Comer um pão com tomou semolina. Café. Um pão de semolina. E aí, na hora que tava quase acabando a oferta ali e tal, e eu mó feliz, aí o Espírito Santo falou assim, e aí? Você não falou se você teria coragem de entregar? Eu fui o último a ofertar naquele dia, mas fui lá e entreguei. Meu Deus. E Deus proveu para me viajar e foi uma festa.
Então, muito, isso aí é um só, irmão. São as provas que vêm para ver onde é que tá o seu coração. Né? Mas muitas, muito. Mas Deus sempre foi fiel. Glória a Deus. Nós já vivemos os dois lados, né? De receber e também de ter oportunidade, de né? ter oportunidade de abençoar alguém. E eu acho que essa parte de você ser um anjo, muitas vezes você fala assim, aí a pessoa vem, te constrange, que a pessoa vem agradecer, e você fala assim, não tem nada a ver comigo, porque se fosse eu, não daria. Não daria, é verdade. Esse projeto mesmo que a gente tinha uma poupança e a gente participou da campanha dos 21 dias, né? Que a gente queria montar o nosso estúdio. E aí, quando eu fui ver o preço de câmeras e tal, o dinheiro que eu tinha dava pra comprar uma câmera. A gente ia precisar, é que nem aqui, ó, fica atento, ó, câmera 1, ó, pastor Evaldo. Câmera 2 tá aqui, ó, no meio, ó, Chique. câmera 2. E a câmera 3 tá aqui, ó, pra você, ó, tá vendo? Coisa linda. E é 4K, né? E é tudo 4K aqui na Tizan, tem que vir gravar aqui, por isso que eu vim pra cá, pastor. E aí, o que aconteceu? A gente fez a campanha dos 21 dias e Deus tocou no meu coração para que eu ofertasse todo aquele dinheiro daquela poupança na vida de uma pessoa. E eu falei assim, só que esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é nosso. E aí eu fui conversar com a Elaine. E a Elaine falou, se Deus falou com você, pode fazer. E aí, mesmo assim, eu doido pra ela falar, não, Emerson, não tem nada a ver isso doido, aí. Emerson? Não tem nada a ver. Deus não falou comigo. E aí sou eu pra discutir. E a gente sabia que era uma pessoa que aparentemente não estava passando por uma situação financeira ruim. Mas Deus mandou, a gente conseguiu o Pix lá, nós mandamos. E aí, numa outra semana, eu ainda com aquilo na cabeça, né? Aí o pastor pregando, o pastor Jário pregando, falou assim, ó, quando você faz uma oferta na vida de uma pessoa que está necessitada, você está fazendo uma obra social. Quando você oferta na vida de quem realmente não está precisando, ali é uma oferta. Uma semente. É uma semente. Eu falei assim, então, pai, agora esse projeto está nas suas mãos. E aí foi onde Deus foi abrindo todos os caminhos e a gente conseguiu uma estrutura dessa aqui para gravar. Massa. E aqui é top, né? E aqui é top. Top das galáxias. E enquanto isso, eu tenho mais um recadinho aí para você. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Já estamos de volta. Dona Elaine, olha só, agora que vai ficar bom, hein, gente? Ó, o que o pessoal tem que fazer? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse link e comente bastante aí. Deixa o pastorzão feliz aí com o seu comentário. Vai ser top, viu? Pastor, eu tô sabendo, alguém me contou que o senhor já teve uma experiência fora do Brasil. Entregando. Sim, e foi muito top, hein? É. Eu nem sei como... Do trem pro avião. Eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Porque não estava na minha programação e do nada alguém falou assim, ó, eu vou pro Chile e você vai comigo. Eu falei, mas como assim? Oh, meu Deus, eu tô precisando de uns amigos assim foi muito, do nada foi me muito chama pra ir pra rápido. Israel, assim. Eu também. Se alguém quiser ser usado por Deus agora, por favor. Deixa Deus te usar. Agora, tá bom pra Israel agora? Tá bom, vamos lá. Deus não deixa acontecer nada com nós. Amém. Vamos lá. Amém. Só não pode ir muito pé de gado. Mas deixa pra outro assunto. Pra outra hora. Mas eu vou pra Israel ainda. Eu também vou. Eu já fui, na realidade, pra Israel. Já em foi? vídeos. Várias vezes. Conheço tudo, irmã. No YouTube mesmo? Conheço tudo. Se você me perguntar, eu conheço. Nem que seja pra Nova Jerusalém, mas nós vamos. Tem a cidade velha, a cidade nova. Sei tudo. Mas deixa pra lá. É isso aí. E aí me chamou, eu falei assim, vamos. E eu fui. E eu cheguei lá, ele fez as minhas agendas. E é tão interessante que eu preguei na igreja de um... E você fala? Nada. Nada. Eu fiquei na casa de uma pessoa e aí eu ficava triste, porque eles falam muito rápido. E aí eu falei assim, vou assistir esses desenhos aqui pra ver se eu aprendo alguma coisa. Estou fazendo um intensivão. Porque com o desenho você conseguiu ficar parado. O máximo que sabia de espanhol era do Chaves em Acapulco ali, mas mesmo assim... Nada, irmão, era ruim mesmo. E aí, a minha primeira pregação, uma chilena quis fazer a tradução. Eu falei, não vai dar certo isso aqui.
E aí eu não consigo conectar, foi aquele negócio estranho. E eu já tinha assistido alguns desenhos, já aprendi algumas palavrinhas. Você entendeu? Eu falei assim, eu acho que eu dou conta. Aí eu falei, não precisa! Não! Só que tem uns mistérios, né? Ele prega pro shampoo, assiste desenho pra aprender espanhol. Ô Emerson, diante de Deus, eu falei assim, eu não quero tradução. Amém. E eu comecei. Os irmãos estão entendendo? Amém. E eu comecei a falar o português enrolado. Toda hora eu falava, estão entendendo? E sim. E eu sei que foi tão forte. Tem um pregador que vem de lá pra cá e a gente entende. Não, também. então. Mas no comecinho era difícil até de entender ele, hein? Mas agora ele tá mais aportuguesado, né? Tá, veio pra cá um bom tempo, já pegou alguns vícios nossos. E aí eu sei que eu preguei. E assim, igual, o culto lá nesse culto que eu estava, um culto bem cansativo, porque era 3 horas de alabanzas. Aí, vamos agora às alabanzas. Os louvores. 3 horas, você? E aí, eu fiquei tão assim, envergonhado, porque eu vi umas irmãs do coquezinho lá, que tinha umas irmãzinhas do coque, uma senhorinha, e elas bailavam. E vai. Deu 40 minutos, eu já olhei para um lado, olhei para o outro, falei, isso aqui tá cansativo. Eu já comecei a sentar. E a nossa cultura, a gente não vai aguentar 40 minutos em pé no louvor. Você entendeu? E eu falei, tô cansado. E eu fiquei, e fui indo, fui murchando. E eu sentei, de verdade. E fiquei ali, 3 horas. Eu já tava querendo dormir. 3 horas de louvor. Aí daqui a pouco o bispo, vamos agora ouvir pastor Evaldo Santana, de Brasil. Aí eu subi e eu falei para ele, quanto tempo para predicar a palavra de Deus? Aí ele falou, 3 horas. Meu Deus! Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Dá pra explicar certinho o Salmo 119, versículo por versículo. Você não tá entendendo. Eu preguei 5 mensagens dentro de uma. Eu emendei uma na outra, emendei uma na outra, porque senão não ia dar conta. 3 horas! Eu nunca preguei 3 horas na minha vida. Ainda bem que você sentou um pouquinho pra descansar, né? E eu falava toda hora, os irmãos estão entendendo. Você não ia ficar 6 horas em pé, ó. Irmão, eu sei que aquele dia foi o dia mais tenebroso da minha vida. Só que 7 almas aceitaram a Jesus. Até no Chile as pessoas aceitavam Jesus. Amém. Então entenderam o que eu tenho um chamado, né? Paulo fala sobre isso, né? Aquele que ganha alma sabe o é. Então, eu sempre fui ganhador de alma. Sempre foi essa ideia, na rua, eu preguei muito na rua, muito em praça, orei muito. Então, querendo ou não, você ganha as pessoas, e as pessoas aceitam a Jesus. E lá foi 7 almas, e aí foi tão engraçado, que aí depois ficou, eu fiquei alguns dias lá ainda, aí ficava um carro passando, pregador de Brasília, e aí passava a minha voz lá no som, no carro assim, Sansão. Eu falava, caramba, eu tô famoso, mano. Meu Deus, eu tô famoso, minha voz tá passando no carro lá, irmão, lá, pregador de Brasília, Evaldo Santana, pregando a mensagem. Era muito engraçado. E aí tive essa experiência lá, foi muito bom. Era Assembleia de Deus lá? Lá era a igreja. Não, lá era tipo comunidade. Eu tenho foto até hoje de lá. Foi um tempo bom. Fui lá no gelo, comi gelo. Foi muito bom, gostei. Foi o Chile. Conhecer a neve. Foi o Chile. E Brasil todo, né? Brasil, aí eu comecei a pregar. Aí, como era 28 agenda no mês, então, Sorocaba, interior, os outros estados, aí foi. Paraná, e foi indo. Quando e como é lidar com a dinâmica da casa? A esposa ia junto, ela trabalha? Quando era pra cá, sim. Uhum. E ela sempre trabalhou também, ela sempre gostou de trabalhar. Ela não consegue ficar parada. E aí, quando era, tipo assim, os cultos por aqui, ela ia em todos. Uhum. Às vezes até mesmo pro interior dava pra ir, quando era noite chegava do trabalho e já ia. Algumas viagens não dava. Mas a maioria das vezes ela ia. E cantava ainda. Ela também era? Eu pregava e ela cantava. Já era dupla. Já era, eu falava, quando não tinha nenhuma mensagem, eu falava, canta, filha. E aí o fogo descia, eu ficava lá só, recebe! Pastor, e como que você chegou na AD Alpha? Então, na AD Alpha foi o seguinte, tinha um amigo pessoal que era da AD Alpha, e aí um dia ele falou assim, vem aqui na tarde da bênção. Aí eu fui e fiquei lá, né, ouvindo. Aí no outro dia ele falou assim, na quarta-feira você que prega. Eu falei, tá bom, pelo menos vim aqui, fiz uma semente, ouvi o cara e na quarta eu que prego. E justamente naquela outra quarta, o pastor Jairo e a pastora Cassiane estavam na tarde da bênção, eles não iam. E casou deles irem. E eu falei assim, agora eu vou arrebentar.
Vou pregar uma mensagem que esse pastor vai ver quem eu sou. Desse jeito. Cara, eu preguei e ele não tinha expressão nenhuma. Ele ficava assim, ó. Eu falei, cara, esse cara... Não é possível. Todo mundo gosta dessa mensagem. Essa mensagem eu já preguei ela há mais de 10 anos. Eu tenho ela na ponta da língua. Tá aqui, eu sei até as vírgulas dessa mensagem. E ele assim, ó. Eu falei, não, mano, não é possível. Aí eu saí meio de cabeça baixa. Aí ele falou assim, vem aqui. Ele me chamou. Você é de onde? Eu falei, sou aqui de Barueri e tal. Contei toda a história. Ele, eu gostei de você. Eu falei, ô pastor, eu também conheço a história de vocês. Aí ele falou assim, nós vamos fazer um evento aqui nas sextas-feiras. Você não quer participar? Eu falei, claro. Aí já era, irmão. Que ano foi isso, professor? Você lembra? Há 5 anos atrás. 5 anos atrás? É. 19. Foi isso. Aí vai fazer 6 anos. Nasceu a Sexta Forte. Bem no período que eu cheguei. Tá? Ele estava iniciando esse projeto. Aí ele viu que eu era um pouco mais agitadinho, ele falou assim, você cabe para isso. Chegou um período, sem brincadeira, eu não era da DEAFO, ainda era da igreja do meu sogro, que eu fiquei 20 anos com o meu sogro. Ministério próprio. Depois do Belém, fui para um ministério próprio do meu sogro, 20 anos, foi lá onde eu passei toda a minha fase de diácono, presbítero, evangelista, pastor, convenção, e aí vim para a DEAFO. Aí chegou um período que o pastor falou assim, olha, eu vou viajar e o outro irmão vai viajar, e você vai tomar conta. Eu falei, mas como assim? Eu nem sou da igreja. Desse jeito. Tinha um monte de obreiro. E eu falei, e aí, como é que eu vou fazer? Ele falou, você prega, você tira do jeito que ele faz. Você tira oferta, tal. Eu falei, meu Deus, que isso? Eu não estava acostumado com isso. Assembleia era, um prega, outro tira oferta, outro isso, outro aquilo. Cara, e depois disso, ele foi me soltando. Ele falou assim, ó, você é de lá e você é daqui. Eu falei, não, pastor, eu sou de lá ainda, calma. Aí deu um problema no ministério lá, vim, Deus falou pra gente ir. Ele falou assim, seja bem-vindo já aqui. Me reconheceu como pastor. Passado, acho que 2 anos, aí me levou para a convenção. E foi consagrado. Aí as sextas-feiras. Aí os cultos. Segunda na pressão. Segunda, sexta. Muito, né? Quando ele faltava nos domingos. Aí tem uma história. Pastor, você contou, assim, basicamente, assim, a tua trajetória ali no ministério, né? Mas falando de pessoas como pastor, como que você enxerga o evangelho? Onde você acha que realmente a palavra do Senhor tem que chegar de uma maneira mais acolhedora, mais na pancada para os crentes? Como que Deus te usa nas pregações? Cara, eu ganhar alma, ganhador de alma, eu sei que você porque é nítido, assim, quando você faz um apelo de uma maneira que Deus contagia todo o ambiente e as almas não conseguem ficar presas ali na cadeira, né? Então, eu aprendi uma coisa. Deus, ele fala conforme a necessidade do momento. Por exemplo, existem algumas mensagens que às vezes é uma mensagem um pouco mais forte, você entendeu? E outras mais acolhedoras, né? Então, eu vou muito pelo ambiente do momento, o que está acontecendo, aí Deus vai gerando dentro da minha alma o que eu preciso falar. Então, no caso de pastorear, eu pastorei 3 igrejas no ministério do meu sogro, né? Então, você sabe toda essa desenvoltura de ser um pastor, que não é fácil, que às vezes as pessoas te intitulam como um super-homem, que você não pode errar, todo mundo erra menos você. Cria uma dependência emocional, muito espiritual. Eu tinha pessoas lá que parecia que eu era o pai delas. Isso não pode acontecer. Então foi um tempo de imaturidade que depois você aprende, né? Aí as pessoas às vezes vinham conversar com você para a gente tentar resolver problemas de relacionamento, de casamento, pessoas que já estavam 25 anos juntos, que não vai resolver em uma conversa. Você entende? Então, mas aí criava essa dependência. Vou lá com o pastor. E aí a gente gastava muito tempo, era muito desgastante. O tempo que eu pastoreei, eu paguei um preço muito alto também, que eu ficava de segunda a domingo na igreja. Todos os dias. Até nos ensaios eu estava envolvido. Então, depois que você vai criando maturidade, porque senão você também morre. Porque as pessoas vão te puxar mesmo. Elas dependem, elas são carentes. Elas precisam de alguém. Tá ali falando alguma coisa todo dia, abraçando. São carentes, emocionais. E algumas até tinha mesmo... Eu peguei uma ovelha lá que ela tinha problema mental. E eu pastoreei uma ovelha que tinha problema mental. Eu pastorei ovelhas que tinha... que era homossexual. E assim, aí né, no mito da igreja, você manda essas pessoas pra fora? Não, deixava lá. Porque lá é o lugar onde elas vão buscar. Sim. Porque é uma briga, né? Dentro delas, para elas se libertarem. É ali na igreja. Se eu jogar fora,
Você entendeu? E eu acredito que Jesus também não jogaria fora. Não, de maneira alguma. Aí vai da pessoa, de querer ou não. Não é com a gente, mas as pessoas esperam muito da gente. E aí pode sobrecarregar e você ficar cansado e até querer desistir de pastorear, como eu já pensei. Um tempo assim, não aguento mais pastorear, não. E eu falei, eu prefiro ficar na itinerância. Porque na itinerância não tem esse problema. Você vai, quebra o telhado da igreja e depois o pastor vai lá e constrói de novo. Você entende? E eu vou embora, eu não sei o que aconteceu lá. Nem quero saber. Mas quando você tem uma igreja, então... Mas eu sempre fui acolhedor. Eu peguei uma igreja que tinha 12 pessoas e em um ano a gente conseguiu colocar 100 pessoas. E a maioria jovens. Então... e assim, eu sempre fui de evangelizar. Eu tava na rua. Eu ia pra quadra de futebol, vi uns moleques jogando bola, eu tava com sapato social. Eu sentava e falava, estou de próximo. Aí os caras olhavam pra mim, sapato social. Esse cara é doido. E eu sempre joguei bola. Era o Zidane, jogar de terno. Eu sempre joguei bola. E eu chegava e eu dava um show nas molecadas. Só que antes eu falava assim, vamos fazer o seguinte, eu vou jogar, os moleques davam risada da minha cara. Se quem perder, vai ter que ir pra igreja. A igreja é ali e tal. Eu ganhava as molecadas desse jeito. E eu jogava a bola bem. Tio, você sabe jogar. Eu falei, filho, você não sabe de nada. Agora vocês vão pra igreja e vocês perderam. E aí à noite tinha uns moleques na igreja. Já aconteceu de olhar pra igreja assim, ó, igreja de bairro, e olhar o meu povo, não tinha ninguém diferente no culto. Eu falava assim, não tem uma alma aqui. Sabe o que eu fazia? Pegava o meu co-pastor, falava assim, hoje você vai dirigir e vai pregar, tá? Mas você vai pra onde? Eu vou ficar lá fora na rua. Ele, como assim? Que loucura é essa? Assim, não tem alma, mano. Então eu vou lá fora buscar pra vir pro culto, pra ouvir sua palavra. Aí passava alguém e falei, vem aqui. Quer vir entrar hoje pra igreja? Aí entrava, ficava sentadinho lá. Às vezes aceitava Jesus, às vezes não, mas sempre foi assim. Então eu sempre fui essa pessoa que se preocupou muito com as pessoas, com as almas. E faz parte também do meu ministério. Não só o ministério da palavra, mas o ministério de acolher também, de aconselhar. E agora vamos falar mais do Evaldo mesmo. O que o Evaldo, como ser humano, tem contribuído ou procura contribuir para o pessoal aqui de Barueri? Só falar uma coisinha antes da sua pergunta, Pode falar. Que assim, às vezes eu pensava assim, poxa, eu perdi tanto tempo, eu falava comigo, desenvolvendo o ministério, e esqueci, tipo, de empreender, de fazer alguma coisa. Eu tinha esse questionamento. Falei assim, poxa, né, eu poderia ser um empresário, né? E dava para conciliar as duas coisas. Mas depois, parando para analisar, eu sempre fui empreendedor. Porque o que acontece? Eu ia para as igrejas pregar e eu levava meu chocolate. Eu vendia chocolate na igreja. É mesmo, nossa? Outra coisa que ninguém sabe. Aí, ó. Tá segredinhos. Vendo? Mais uma história escondida. E eu pegava num lugar que vendia mais barato e vendia um pouquinho mais caro, que esse é o negócio. Sim. E eu ia numa igreja que o rapaz falava assim pra mim, cara, da próxima vez você traz um caminhão de chocolate que eu vou comprar tudo. Então, sempre saí com bastante dinheiro porque eu vendia. Vendia livros. Eu já comprei livro do senhor. Tá vendo? É mesmo? Já. Olha só. Vendia a Bíblia livros. que eu dei pra Duda. Tá vendo? Infantil. Aqui está uma contribuinte. Voltar a comprar de novo. Uma contribuinte do seu ministério aí, ó. E aí chegou um período que eu até escrevi um livro. Olha, eu tenho um livro. É mesmo, professor? E pra você ver que é tudo de Deus, um médico chegou pra mim e falou assim, o que você precisa? Eu falei assim, cara, agora eu preciso publicar o meu livro. É o que eu preciso pra agora. Aí ele falou assim, mas você já foi ver a publicadora, tudo? Vai lá, faz um orçamento. Eu falei assim, já fiz, tô. Olha Deus falando com você, Elaine. Desse jeito. Porque assim, porque ia esfriar, irmã. Ai, tá bom, eu vou ver. Eu falei assim, não, já fiz, é essa aqui que eu quero. Aí ele, caramba, é assim? Eu falei assim, já tá tudo pronto, é só publicar. E aí? Ele falou assim, passa o Pix aí. Ele pagou tudo à vista. Aí na hora eu falei assim, uau, vou pegar esse dinheiro aqui, não vou publicar não. O pastor é humano também, né? Mano, aí na hora, não. Aí eu fui, paguei tudo certinho, chegou 1000 livros. Cara, em 2 meses eu vendi tudo, os meus livros, por causa das agendas, que era muita agenda. Então onde eu ia, eu inaugurei, fiz como é que chama? Lançamento. O lançamento na The Alpha. O pastor já falou, faz na The Alpha. Tem lá foto, tem tudo. Fiz o lançamento do meu livro lá. E aí foi um estouro.
Aí não fiz a segunda tiragem. É isso que eu ia perguntar agora. Se alguém quiser comprar... já era, tá vendo? Já era, tá vendo? Aí mais uma irmã esse dia no culto falou assim, ó, eu vi você pregando lá e Deus falou assim, e o livro? Eu falei, irmã, que é isso? Eita, será assim, que é a mesma? Mas esse é outro. Ah. Aí já tem outro. Eu preciso... Tem algo para acontecer, e isso acontecendo, aí sim eu vou escrever um outro livro. Daí eu vou contar de um período ao outro período. Aí é uma outra história. Aí tem mais histórias escondidas. Isso aqui é um spoiler só. Spoiler. Fica tranquilo que vai sair daqui. Siga nas redes sociais. Mas só ano que vem, tá? Para não perder o lançamento. Não é para agora. @Evaldo Santana. Então, e aí a pergunta, perdão? Como que o Evaldo contribui para a sociedade? Cara, então, eu sempre ajudei as pessoas espiritualmente, né? Sempre. A minha pegada sempre foi essa. As mensagens que as pessoas me mandavam no Instagram ou no meu Zap, quando conseguiu o telefone, era: o senhor consegue orar por mim? Então isso virou uma marca minha. Alguém que ora. E pelo fato de ter pagado o preço da trás, de orado muito. Então, é uma colheita. Você planta a oração, você vai colher a oração. E aí desses tempos pra cá, surgiu uma outra oportunidade. Eu sempre ajudei pessoas também fora da igreja. Sempre ajudei, sempre cooperei com a sociedade, com ONGs, sempre ajudei. E aí surgiu uma oportunidade da gente estar colocando o nosso nome à disposição para esse ano. Servir a cidade. Servir a cidade, ser um cooperador. E eu entendo, assim, a gente precisa fazer algo diferente. Porque eu, como muitas pessoas, já está cansado de uma velha política, entende? E uma coisa também que eu aprendi, que eu nunca vou fazer política dentro da igreja, em cima do púlpito. O púlpito foi feito para pregação, oração, para ajudar pessoas. Isso você nunca vai me ver falando de política em cima, pregando, falando de política. É pregação, você entendeu? Os bastidores é outra coisa, mas no púlpito eu aprendi isso. E essa politicagem que tem estragado às vezes as pessoas. Então, mudar um pouco essa ideia, porque assim, quem conhece Barueri é uma cidade muito boa. Barueri tem cerca de 316 mil habitantes. O orçamento para esse ano, para Barueri, é de 5 bi e 300 milhões. Então, Barueri tem uma estrutura muito grande. É a quinta maior potência do estado, é Barueri. Se você perguntar, qual é o seu projeto? Barueri tem tudo. Barueri é uma mãe. Só que o que acontece? Algumas coisas o governo deixa a desejar. Por exemplo, a área da saúde. Nós temos uma cidade muito linda, muito bela, com muitas construções, mas a nossa saúde hoje está precária. Entende? Então, a gente precisa fazer alguma coisa diferente para mudar isso. Mas essa precariedade, às vezes, também não é por conta do déficit das cidades ao redor? Também. Muitas pessoas vêm para cá usufruir, também. Usam o endereço. E eu vou falar, né? Porque daí também não dá para cuidar do todo, né? E eu vou falar um negócio. Nós somos 316 mil habitantes, como eu disse. Os 300. Se você for olhar hoje... se você for olhar... lá o cadastro, lá embaixo, do posto de saúde, tem mais de 1 milhão. Então, a conta não fecha. É igual o sistema, vamos colocar assim... Porque ali é porta aberta, então... O transporte de São Paulo, quando o pessoal fala assim, né, da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo, mas só que assim, o pessoal dos arredores também usa. Então, exatamente. Por mais que você tente planejar uma coisa, não fecha a conta. Mas né? eu vou te falar que tem solução para isso. É o que eu tô te falando, uma política velha, às vezes não tá mais preocupado com essa ideia, que as pessoas já acataram a isso e é assim mesmo. E uma coisa assim que eu vejo que precisa mudar urgente, por exemplo, se eu tenho acesso, aí eu posso te ajudar, passar você na frente. Isso é terrível, porque se eu posso te passar na frente, isso quer dizer que dá para atender. Mas isso não acaba, porque você fica preso a alguém que fala assim, não, eu te ajudei, então você me ajuda. Isso deveria acabar. É saúde para todo mundo. E tem condições.
É só querer. É só querer. Então, as OS que vêm, é muitas coisas, tá? Estou falando da área da saúde porque é uma das áreas que está tendo mais problemas. A educação também um pouquinho, né, que são as áreas mais importantes, educação, saúde e... Segurança. Segurança também está um pouco, né, a desejar, mas eu creio que... É que normalmente são os 3 pilares da política, né? Saúde, segurança e educação. Né? E os 3 que estão um pouco precário hoje aqui. Mas a gente tem uma proposta. É lógico que se a gente falar, o vereador faz obras. Não, sozinho, a gente sabe. A gente vai ali para fiscalizar, para ajudar, né, para tentar desenvolver algum projeto, sim, você entendeu? Que seja viável para todos. Eu aprendi, assim, eu sou cristão, lógico que a gente vai levantar sempre a bandeira da fé, de Jesus, sempre essa ideia, é a nossa vida. Só que se você entra, você governa para todo mundo. Você é o representante da cidade, e isso eu aprendi muito bem. E graças a Deus, tipo assim, como eu já disse, eu ajudei muitas pessoas na área espiritual, e isso trouxe um respaldo para mim. Você conseguiu ajudar na vida espiritual, você também vai conseguir dar conta aqui. E eu aceitei, porque é um desafio. Sim, é uma exposição, né, pastor? É um desafio muito grande, mas eu aceitei o desafio, orei, coloquei na mão de Deus e estou fazendo a minha parte. A minha parte estou fazendo. E eu quero ser, como diz a palavra, né? Os olhos do Senhor estão sobre o justo. Então, é você manter o seu posicionamento, que as pessoas sempre falam, mas se você entrar lá, você vai se corromper. Não é isso, é você os princípios do fazer conhece, né? Então... a diferença. É porque, assim, muita gente pensando dessa maneira, às vezes é um cristão que tem uma habilidade política, porque a política não deixa de ser uma habilidade, aí ela se omite de estar ocupando cargos públicos que são ocupados com pessoas que não respeitam tanto, né? Exatamente. Os princípios. E aí é onde são abertas aí algumas brechas, e a gente é obrigado a engolir aí a goela abaixo algumas leis como compartilhar um banheiro, que eu acho um absurdo. Horrível. Entendeu? Eu fui num restaurante que cheguei lá, era banheiro compartilhado. Meu Deus. Então é uma coisa que não faz sentido. E já foi implantado. Independente então, de você ter o seu posicionamento cristão ou não, está lutando ou não, foi implantado. Isso é uma das coisas... Isso aí é só uma fagulha. Fatia. O que está por vir é muito pior. Sim. E se a gente não se levantar, não se posicionar, a gente vai ser engolido. Eu sei que a gente vai passar por um período muito difícil, é bíblico, mas a gente precisa se posicionar. A gente precisa manter a nossa fé e mostrar para as pessoas que a gente pode fazer a diferença. Eu prezo muito isso. Dá para fazer a diferença sim, independente do que as pessoas estão pensando. Você vai fazer e vai mostrar que você é diferente. Eu vejo... Desculpa te cortar, não continuar fazendo mais do mesmo. Né? Exato. Porque assim, a gente critica, mas aí quando tá lá, fala assim, vereador, é muito difícil. Doente, é muito favor. difícil. Porque assim, eu também entendo que a pessoa ela tem um desespero muito grande aqui, de um caso muito grave, e ela quer tentar resolver o problema. Sim. E ela sabe que existe uma deficiência aqui, uma demora no atendimento. Isso é coisa para um vereador verificar. Sim. Vai lá checar por que está existindo um problema. Eu sei de uma prefeitura muito próxima aqui da gente que tem um aplicativo. E esse aplicativo mostra quando está vermelho, quando está verde, quando está amarelo. Fantástico. Por que está atrasando? Por que esse projeto não veio até aqui? Por que parou na mesa desse secretário? E o prefeito vai lá ver o que aconteceu. Por que não está dando andamento? Demais. Porque o negócio precisa fluir. Às vezes alguém, por uma intriguinha, por uma briguinha, para um projeto que seria algo muito importante para a cidade, porque alguém está bicudo com outro. E aí quem recebe o prejuízo é a população. Porque alguém está bicudinho com o outro lá e não deixou passar o projeto. Só que lá tem um aplicativo lá e aparece tudo na tela lá e vamos ver, o problema está onde? Está nessa secretaria, vamos lá resolver. Então, é só querer. Desburocratizar, tá certo? Só querer. É que muita coisa acaba passando despercebido, né? Mas, por exemplo, com um orçamento desse, realmente dá para se fazer mais. A gente que vem de fora, né? Nós éramos de São Paulo, né? Viemos de São Paulo, pra gente é maravilhoso. Tipo assim, a Sofia tá na escola, tipo,
foi tudo muito bem. Na saúde, demora. Mas, tipo, atende. Então, Sim. porque da onde a gente veio ainda era 1000 vezes pior. Exatamente. Então, tá bom. Mas só que realmente, com um orçamento desse, é possível melhorar. A nossa luta aqui é para ter uma saúde de qualidade e dá para se fazer, tá bom? E de tentar resolver um problema de um dia para o outro. Dá para se fazer isso. Eu sempre bato na tecla, é só querer. Com o orçamento que a gente tem, dá para se fazer tudo aqui em Barueri. Em todas as áreas, melhorar. Só que aí a gente conhece uma política muito antiga, muito velha, e a gente tentar mudar esse negócio. Mas você é quem? Eu sou só um pré-candidato, você entendeu? Que tem uma mentalidade nova e que acha que existe oportunidade em várias áreas para mudar. A gente pode trabalhar, levar para o prefeito e falar assim, olha, vamos tentar fazer isso aqui, e vamos tentar, e vamos indo até uma hora conseguir. E a gente vai nesse meio aí, eu sei que é difícil, não é fácil, tá bom? Mas a gente vai lutar, a gente é corajoso, a gente já tá na guerra, e já que é pra nadar, vamos nadar, já que é pra chuva, vamos pra chuva, e bora pra frente. Nunca sozinho, sempre existe pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, e a gente vai lutando, compartilhando com ideias que são boas, que vai servir de benefício pro próximo. Eu gosto muito disso, porque eu acho que depois, no finalzinho, você vai falar para me dar uma mensagem breve, né? Eu já sondei o seu coração. Eu já sondei o seu coração. Olha só, o primeiro que chegou aqui falou isso. Eu vou deixar uma mensagem depois no finalzinho, tá? Amém. Que vai casar um pouquinho. Olha para aquela câmera. Que vai casar um pouquinho com isso que eu estou falando. Aí você vai olhar para aquela câmera 4K. Não, aquela câmera ali é top. E é atizando, meu amigo Sansão. E vem pra cá, Brasil. Pastor, aqui na nossa cidade, a gente sabe que tem áreas que são muito bem assistidas. Sim. E bairros que são um pouquinho mais precários. Você tem algum projeto, já alguma coisa ligado à ação social, Sim. alguma maneira? Na realidade, o meu filho, eu passo ele num projeto aqui em Barueri que se chama Matraca. De fato, é um projeto excelente, tá? Assim, o espaço geográfico ainda não é um espaço. Vamos voltar de novo para Barueri, o orçamento, para ter aquela estrutura, uma estrutura 10 vezes melhor. E no lugar onde está, perto de um UBS, que não faz sentido nenhum, porque é um lugar onde vai fazer tratamento de crianças que têm TDAH, tem autismo, que tem TOD. E o meu filho foi diagnosticado com TDAH. Hoje, qualquer criança tem TDAH também, né? Uma criança mais agitada, hiperativa, você entendeu? E eu participando do projeto, e eu comecei a observar. Comecei a ver aquelas crianças, você entendeu? E eu falei, cara, que projeto legal. Só que esse projeto precisa dar uma ampliada. É um projeto super legal. Só que eu vi muitas coisas ali que eu falei, meu Deus do céu, isso aqui não é Barueri. Vão te dar algo escrito. Falei, cara, isso aqui, precisa automatizar isso aqui. Não só automatizar, como mudar também o ambiente. Não é um ambiente... Porque tem que ser um ambiente mais tranquilo, um ambiente onde tem uma OBS, onde tem uma muvuca de gente passando toda hora. Então, uma das coisas que lá é para estabilizar. E a criança volta às vezes mais agitada, porque vê outras crianças, vê e sai correndo. Ok. E aí eu olhando isso, falei assim, poxa, que projeto legal. E aí tem parceiros que trabalham com isso, que tem empresa tudo certinho, já pronta para isso. A nossa luta é tentar melhorar o que já existe. Que não adianta também eu querer... revolucionar. Não, eu não sou essa pessoa, mas eu quero melhorar o que já existe, porque tem possibilidade. Se não tivesse possibilidade, ok, vamos por enquanto esse espaço junto com isso, mas se tem possibilidade, por que não? Então, essa é a minha luta. Por que não uma saúde que de um dia para o outro dá para resolver um problema? Passa lá, ou 2 dias que seja. Daqui 2 dias você já vai fazer sua cirurgia. Não seria excelente? As pessoas não iam ficar mais felizes? Porque se você conversa com as pessoas na rua, elas vão falar que a saúde de Barueri é ruim.
Porque demora. Aí as pessoas morrem. Você entende? Mas isso aí ninguém fala. E eu tenho coragem de falar. Dá pra melhorar. Dá pra melhorar. E qualquer área que você for aqui de Barueri, dá pra melhorar com o orçamento que nós temos. Essa é a minha luta. Chegar lá, não vou querer criar um novo, o extraordinário. Só quero melhorar o que já existe. Porque já tem tudo. Hoje, essa questão, né, do TEA, do TDAH, são terapias caras. Sim. E nem todas as pessoas têm a possibilidade de arcar com o custo dessa terapia. O custo é muito alto. Muitas vezes a mãe acaba ficando sozinha, o cabra vai embora, sim, né? A mulher tem que trabalhar e acaba não conseguindo fazer o acompanhamento da criança para que essa criança se desenvolva. Então, a gente já teve aqui, né, mães que trataram sobre esse assunto e é uma demanda que ela só cresce. Sim, só cresce. Então, um assunto muito, muito sério, muito porque delicado. depois vai para a parte da educação. Hoje eu vi Sim. o vídeo da Ana Maria, que já teve aqui, ela falou assim, muitas mães estão comemorando o retorno das aulas, ela falou, eu me preocupo, porque o novo assusta o meu filho. Exatamente. Então, ter todo um ambiente preparado na questão da saúde e educação é super importante. E ainda, tipo assim, a luta para ter uma professora auxiliar, para... Porque é a inclusão, na realidade. Não pode deixar... Na verdade, você tem que ter uma terapeuta, né? Exatamente. Você não pode excluir, colocar num grupinho de pessoas que só têm TDAH. Porque a ideia é a inclusão. Só que aí tem que ter um profissional, que a maioria das vezes também não tem. E é uma luta para você conseguir algumas. Entende? Então, é fortalecer mais isso. Como está crescendo muito, é fortalecer. O pessoal entender que isso é necessário. Porque vai mexer no desenvolvimento da criança no futuro. E tratando, ela pode melhorar no futuro, ela pode ser uma criança, né, mais atenciosa, igual o déficit de atenção. É tratamento, é terapia, e ele consegue melhorar. Só que se deixar passar e continuar nessa política velha, vai continuar a mesma coisa, e todo mundo parece que está satisfeito, está tudo bom, que o Barueri é lindo, que é agradável, mas na realidade tem os seus pormenores que precisam ser solucionados. E aí tem que ter alguém que vai lá e fala assim, poxa, vamos fazer. Vai tomar pedrada? É a vida. Se você escolheu isso, mas tem que mostrar alguma coisa diferente. Servir a cidade, né, pastor? É isso aí. E eu tenho o último recadinho para você. Pessoal, tô aqui para falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code. Você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Já estamos de volta mais uma vez, agora o momento mais especial desse episódio, velho. Mas antes, o que o pessoal tem que fazer? Melhor é o fim, né? Melhor é o final. Melhor é o fim do que o começo. O que o pessoal tem que fazer? Se inscreva nesse canal, compartilhe, né? Comenta bastante aí. Bonito, né? Gostou, pastor? Muito top, parabéns. Top demais, né? Amigo nosso que faz isso aí. Eu devo conhecer ele. Du, parabéns, Du, ficou top. Top, é isso aí. Não tô ganhando nada, mas tô fazendo propaganda. Ô, Du. Faz uma pra sair do zero. Manda um pix. Pode fazer adesivo. Eita, tô sendo intencional pra caramba. Aí, ele faz adesivo, esse aqui. Top, eu tô precisando. Isso aí. Aleluia, aleluia. Deus vai mandando, é na mesa que Deus manda as conexões. Hashtag eu acredito. Pastor João, nesse tempo todo de ministério, qual foi assim uma conversão, né, de tantas almas que Deus usou aí o Senhor para que elas fossem, para que elas encontrassem a Cristo? Fala um testemunho assim que você fala assim, lembrei agora de um testemunho. Esse aqui foi forte. E olha que veio rápido esse testemunho, hein? Veio rápido? Então é marcante mesmo. Marcante. Eu pregava sempre... Pregava não, perdão. Eu dava aula na escola bíblica dominical. Eu dava aula para os jovens. Olha só. E depois sempre era evangelismo. Sempre. Domingo de manhã é batata. Era escola bíblica dominical e depois evangelismo. E tinha uma comunidade do lado. E eu falei, hoje a gente vai evangelizar na comunidade. Aí eu falei, vamos orar aqui que a gente vai entrar na comunidade. E eu chamava... E os molequinhos corajosos, de 14 anos, 15 anos, bora!
vamos orar. A gente orava na igreja, Senhor, protege a gente, livra a gente, dá a vitória. E a gente ia na ideia do panfletinho. Lembra do panfletinho? Cara, eu sou do tempo do panfletinho. Misericórdia, Jesus. Eu sou do panfletinho, mano. Jesus te ama. Jesus te ama. Mas a pessoa nem lia o panfletinho, fazia assim. Eu era dessa. E amassava. E aí, olha, irmã, mas hoje você amassa a palavra. Aleluia. Glória. O Emerson. Que vergonha minha. Não, fique em paz, irmã. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse momento não tem nenhuma condenação. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Amém. Senhor. Amém. Ó, e aí a gente foi descendo. Aí chegou um rapaz que estava sentado, o Espírito Santo vai lá e evangeliza ele. Eu falei, tá bom. Aí eu, ô jovem, é um panfletinho, Jesus te ama. Ele não ergueu a cabeça. De cabeça baixa que ele tava, ele ficou. Eu falei, jovem, Jesus te ama. Eu falei, pela terceira vez, ô jovem, toma esse panfletinho, Jesus te ama. Aí quando ele levantou a cabeça assim, ó, irmã, o olho dele tava mega vermelho. Aí ele olhou bem assim pra mim e falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Você me conhece? Aí eu, valente, crente, eu falei assim, eu não, mas o Deus que habita em mim te conhece. Aí ele falou assim, então vem cá que eu vou te contar quem eu sou. Cara, ele era o traficante, o dono da boca. Ele falou, você me conhece? Eu falei assim, eu não te conheço. Ele falou assim, já que você vai me evangelizar, você tem coragem de entrar na minha casa ali? Eu falei assim, eu tenho. Aí, e eu chamei as molecadas, bora todo mundo. Irmão, quando eu cheguei lá, eu nunca tinha visto tanta coisa errada que eu vi na minha vida. Eu achei, mas a gente vai orar aqui. E eu falei assim, vamos orar. E a mulher dele era afastada da igreja. E o cara tava no crime. Aí eu falei, mas eu vou orar. E eu tava crente demais, irmão. Corajoso. Mesmo sabendo que o cara era da bocada. E eu falei assim, e Deus tá falando aqui pra mim que enquanto você não se converter, eu não deixo você. Assim, então pode ficar tranquilo que numa quinta-feira eu vou estar aqui, num domingo eu vou estar aqui, numa terça-feira, até você sair dessa vida. Irmão, e eu cumpri. Tinha dia que eu chegava lá, e aí? Ele falou assim, tô do mesmo jeito. E aí? Do mesmo jeito. Irmão, passou um tempo, viu? Uns 2 meses. Aí um dia eu falei assim, e aí? Ele falou assim, olha, os irmãos estão falando que eu tô muito bobão. Eita, então mudou. Já mudou. Que eu não tô mais fazendo o que eu fazia. Eu falei assim, é Deus já trabalhando, irmão. Mas eu não posso sair, mas você vai sair. Eu lutei com esse cara, acho que uns 3 meses. Até que um dia ele falou assim, hoje eu quero voltar pra Jesus, não tô mais no crime. Eita, e um dia eu vi esse cara, que ele tem um irmão que é pastor, ele tava junto lá com o cara, ajudando a obra. Olha Glória só. a Deus. Isso aí ficou marcado na minha vida. Isso ficou marcado. De alguém assim que tava totalmente envolvidaço e ver um cara que tá na igreja ajudando uma obra, que o irmão dele era pastor. Ó, se ele estiver assistindo, ele tem que vir aqui no Eu Sou Milagre. Eu nem sei onde é que ele tá mais, esse rapaz. Mas nós vamos achar mas ele, onde pastor. você estiver, vem contar o testemunho. Pastor, mas essa galera... E vários outros testemunhos, né? Eu andava com o pessoal, com o Rodrigo, com o Sansão, e a gente também era crente, viu? É. A gente era da vigília, da madrugada. Não tinha irmão, hora. quando Deus tomava a gente ia pra cima em qualquer lugar também. Até dentro do Habib's. Crente gosta de comer, né? E assim, a gente ia pra comer, só que a gente olhava pra pessoa e via que ela tava passando por alguma coisa. Era Deus na nossa vida. E a gente falava assim, a gente precisa orar por você. E às vezes tinha briga, porque a menina tava trabalhando, a gente às vezes conseguia tirar a pessoa do trabalho para levar para um ambiente mais reservado para orar, para pregar a palavra, para louvar para essa pessoa, e depois a pessoa saía chorando, voltava para Jesus. Então, era um tempo muito bom. Funcionário, você tá falando? Funcionário de restaurantes e tal, que eu também, ninguém vai pagar para mim o nome, então eu também não vou fazer propaganda não. Já fiz muita propaganda e ninguém pagou nada. Já falamos, já. Então, naquele restaurante árabe Deus lá. movia tanto ao ponto de a gente estar em um lugar e daqui a pouco Deus colocava a gente dentro de uma casa, de um apartamento, e a glória era tanta que pessoas saíam batizadas com o Espírito Santo, igual o Rodrigo. Você entendeu? Porque Deus nos conduzia, a gente só ia. Quando a gente via, já estava no lugar, já estava orando, já estava falando, já estava pregando. Então, eu acho que, na realidade, a gente deveria viver assim. Entendeu? Deixar Deus conduzir e para onde Ele levar a gente vai e só falar o que Ele quer que a gente fale e acabou.
Pastor, o episódio de hoje fez você relembrar muita coisa. Muita. Né? E olha que tem história para contar. Tem história para contar, né? Mas isso aqui é só uma fagulha. Tem que fazer o episódio 2, 3. Aqui a gente vai igual o Chile, 6 horas sem parar. mas foi um tempo bom. Foi um tempo bom e tá sendo, Tá né? sendo ainda. Continua. E agora, a perspectiva para 2024? Lá em cima, né? Um ano de expansão. De expansão. Novos projetos. E aquela Isaías 54:2 fala sobre isso, né? Ampliar o lugar da tenda é expansão. Estender as cortinas da habitação é expansão. E a frase que eu mais gosto desse texto é assim, ó, não impeças. Tipo, só você pode impedir o seu crescimento. Só você, mais ninguém. Porque a ordem de Deus é amplia. Meu Deus. E o Evaldo hoje, pessoa física, tirando o pastor, o que ele faz hoje em dia? Eu sei que o senhor já deu mentoria ou ainda dá. Já. Irmã, às vezes a gente surfa na onda, né? Chocolate, tipo assim, livro. Porque conteúdo a gente tem. Uhum. Só que eu acredito que eu chamo isso de uma chamada na realidade, né? As pessoas se encontraram e eu já dei mentoria particular, já aluguei um local e deu muito certo, você entendeu? Só que aí eu volto sempre para minha origem. Não tem como. Eu tento ainda fazer, surfo em algumas ondas, você entendeu? Mas aí eu volto para onde Deus me chamou. Só que desses últimos anos eu aprendi a fazer algumas conexões e eu aprendi uma coisa fantástica. Se você não tem um produto, trabalhe o produto de quem tem. Eita! Aí, pega essa chave mais uma aí, ó. E eu aprendi a fazer isso, entendeu? Então, algumas coisas eu ganhei dinheiro fazendo isso. Tá ligado a servir, né, pastor? Exatamente. E aí eu conecto uma ponta na outra e aí você tá no meio. Então, muitas coisas. E assim, em algumas empresas mesmo, eu ainda faço ainda. Eu não falo uma consultoria, mas eu chego lá e falo da palavra e ganho também com isso, entendeu? Que é um tempo que eu tô lá prestando serviço. E já tive loja online, já tive um monte de coisa. Irmão, eu sou da guerra. Só que agora eu foquei, né, nesse novo projeto e eu acredito que a vontade de Deus vai ser feita. A vontade de Deus, não a minha. Amém. A vontade de Deus tem que prevalecer. É porque assim, Deus fala, mas você tem que fazer a sua parte também. Não é essa, Deus falou e eu vou ficar deitado lá. Não, vamos pra rua, vamos batalhar, vamos correr atrás, vamos ver o que o povo tá pensando, vamos ver a mente e o coração do povo, o que eles querem. Porque é isso, é sobre isso. E sempre servindo, sempre. Essa é a ideia. Amém. Amém. Pastorzão, como o senhor falou, né? O senhor falou que vários projetos, várias experiências, vários testemunhos, várias pregações, várias almas. Mas eu queria que você fizesse uma autoavaliação. Se você pudesse resumir a sua vida, como ela seria? Olhando aqui para essa câmera 4K aqui da Tizan. Para me resumir, fazer uma reflexão, cara, a vida na realidade, ela sempre nos ensina, né? A gente sempre está aprendendo, todos os dias a gente está aprendendo. E assim, existe o período que você é uma pessoa imatura, até você encontrar alguém que te ensina sobre maturidade, e aí você também consegue ser maduro. E a vida vai te ensinando algumas pedradas, algumas frustrações, você vai criando casca, né? Você vai criando força. E aí pode até vir vento, pode até vir tempestade, você consegue ficar de pé. Não porque você é forte, porque você é bom, mas sim porque Deus é com você. E aí você entende que na realidade não é nada sobre você, é tudo sobre Ele e Ele que te fortalece. Então, você aprende com a vida. Hoje, mais maduro porque você está andando com pessoas também mais maduras. E Paulo fala sobre isso. No tempo que você era menino, você falava como menino. E aí você cresceu e você fala agora igual homem. Então, eu acho que é sobre isso, né? São fases da vida que todo mundo passa, tem que passar. E chega um período que você cria maturidade e a maturidade te dá caminhos, né? Te dá estrutura para você andar aí em alguns ambientes.
Pastor, como eu disse, né, nós estamos chegando em alguns países. Que show. E eu não vou pedir para que você fale em português. Eu falo em espanhol, pode falar em português. Pode falar em russo. Mas nesse momento, assim, pode ter alguém necessitando de uma palavra de fé. E eu queria que você deixasse uma palavra para quem está passando por um momento difícil na vida. Amém. Você pode ver que agora vai ser o período que eu mais vou me soltar. Amém. É isso aí, pastorzão. Porque eu acho que às vezes falar sobre a gente é um pouco mais difícil. Não que falar da palavra de Deus é fácil, é muito difícil também. Mas quando o Espírito, quando você está conectado com o Espírito, você parece que flui, né? E aí você deixa Deus trabalhar. Amém. Mas tem um texto na Bíblia que eu gosto muito. Eu nem vou falar aqui para as pessoas depois procurarem o texto, que eu gosto é assim. Ah, isso aí. Você entendeu? Para não dar tudo mastigadinho, que esse povo só quer tudo mastigado, irmão. Mas tem um texto muito fantástico na Bíblia, que Jesus chega para Pedro e libera uma palavra para ele. Então, olha só. Jesus liberou uma palavra para Pedro. E no período onde ele estava passando uma das fases mais frustrantes da vida dele. Porque, se a gente parar para analisar, Pedro ele era um especialista. E uma coisa terrível é quando você sabe fazer, você sabe o caminho, e aquilo não dá certo. É a coisa mais frustrante da vida. Eu sei fazer, eu sei como é, só que não deu certo. Jesus chegou nesse período. E aí Jesus lança uma palavra para Pedro, e essa palavra ela é fantástica. Porque Jesus falou assim, lança a rede de novo. Então, naquele mesmo lugar, naquele lugar da frustração dele, o Pedro, ele poderia de fato, no momento, quando ele ouve, ele poderia falar assim, ok, vou lançar. Só que antes de lançar, Pedro fala assim, eu estive aqui ontem. Não deu certo ontem. Momento algum, Jesus falou assim para Pedro, Pedro, como foi a sua noite passada? Porque às vezes a gente quer responder uma coisa que Jesus não perguntou. Jesus não perguntou para Pedro como foi a noite passada dele. Jesus não estava interessado na noite passada de Pedro. E a gente perde muito tempo da vida querendo responder o que Jesus não perguntou. Jesus só falou assim, ô Pedro, lança a rede de novo. Era Pedro pegar a rede e lançar de novo. Só que a gente gasta muito tempo. Nesse texto aqui, a gente viu que foi coisa mais rápida, no mesmo dia. Mas se a gente for fazer uma reflexão, às vezes a gente fica anos tentando responder uma coisa que Jesus não perguntou. E a gente fica nessa. Não, mas eu já estive aqui. Não, mas... E fica e não sai disso. Ao invés de pegar a palavra e falar assim, poxa, eu vou lançar de novo. Eu sei que é na frustração, eu sei que eu não consegui ontem, mas eu vou lançar de novo e vou fazer. Demorou um pouco, Pedro foi e lançou. Ok? Lançou e teve a melhor pesca da vida dele. Até aqui é tudo normal, né? Obedeci, lancei e colhi. Deus preparou o mar para mim, os peixes, e que colheita maravilhosa. Só que é interessante que a Bíblia vai dizer, e eu gosto desse texto, tipo assim, que Pedro não estava sozinho ali, tinha outros barcos, e Jesus entrou no barco de Pedro. Né? Você conhece a história. Foi lá e lançou a rede, aí ele lançou. Aí ele colheu. Aí ele tá no barco, cheio de peixe agora. O barco tá bombando. E aí, eu gosto de um versículo que depois você vai procurar nesse texto e você vai ler que está escrito desse jeito, que Pedro fez um sinal para os companheiros que estavam do outro lado. Isso é tão forte, porque a Bíblia fala que o barco de Pedro quase foi a pique. E aqui tem uma outra lição muito forte, por quê? Porque, às vezes, a gente prefere ver o barco afundando do que fazer um sinal para os companheiros que estão do outro lado. E aqui eu vou falar sobre pessoas. Porque, ok, foi eu que pesquei, mas eu tenho para compartilhar. E às vezes, se eu não compartilho,
afunda tudo. Então não é melhor compartilhar? Aí o Pedro fez um sinal para os companheiros que estavam do outro lado. Aí tem uma outra lição. Aqueles caras que estavam do outro lado, Jesus não entrou no barco deles. Eles poderiam ter ido embora. Poxa, Jesus entrou só no barco de Simão. Só abençoou ele. Só abençoou Simão. E parece que tá lá e o Simão tá bombando de peixe e a gente aqui, bora. Mas eles ficaram. E aqui tem uma outra lição. Mesmo que... Olha, isso aqui é muito forte, aleluia. Mesmo que Jesus não entre agora no seu barco, não é um sinal que ele não vai entrar. É que a gente se desespera e vai embora. Porque se esses barcos tivessem ido embora, o Simão ia fazer um sinal para quem? Possivelmente o barco poderia até afundar. Então olha só como essa ligação de pessoas. Até porque esse barco aqui pagou o preço com o Simão, da frustração, voltaram junto, enrolaram a rede junto. Só que aí quando chegou a hora de entrar, entrando em qual? No de Simão, e deles não, poderia ter ido embora. Mas ficaram, essa é a lição. Mesmo que Jesus não entre no seu barco, fique. Aí o Simão tá lá, e aí o Simão fala, fez um sinal para os companheiros que estavam do outro lado. Ó, o texto fala assim, para eles virem, não Simão vai até eles, mas eles pagar o preço também de ir lá pegar. E aí acontece aquela fusão de compartilhar. Aí compartilha e aí todo mundo é abençoado. Então, em poucas palavras aqui, eu acho que essa mensagem ela faz muito sentido, porque se eu não compartilho, pode acontecer de afundar. Então, eu prefiro compartilhar. Ah, mas vai ficar só com metade. Mas eu compartilhei, ajudei alguém, ajudei uma família. Você entendeu? Alguém foi abençoado. Mas a pesca era só minha. Ok, você pescou, parabéns. Jesus entrou no seu barco, parabéns. Mas Jesus entrou no seu barco para você aprender também a compartilhar com outras pessoas. Aí tem essa parada, tem a parada que a rede se rasga, lembra? Isso aqui é mais forte, eu encerro agora, coisa de pregador. A rede se rasgou, sim ou não? Chama o Richard aí. A rede se rasgou, sim ou não, Rodrigo? E aí você fala assim, poxa, eu não tinha nada, eu lancei a rede, eu tenho muito, e agora a rede rasga. E se a rede rasga, alguma coisa está indo embora. E aí às vezes a gente não entende o porquê a nossa rede se rasga. Aí Deus está dizendo, é que nem tudo é para ficar na sua rede. Algumas coisas de fato precisam ir embora. E aí não reclame daquilo que está indo embora, mas se alegre daquilo que ficou na rede. Entende isso aqui? Só que as pessoas às vezes reclamam. Já tem, tá reclamando porque algumas coisas foram embora. E é necessário esse fluxo de pessoas irem, pessoas virem. Você entendeu? É aquela máxima, né? Pessoas entram na sua vida para te ensinar uma coisa. Pessoas ficam na sua vida porque, até esqueci, porque já ensinou. Pessoas vão embora porque já cumpriu o propósito. Então, o segredo de compartilhar. É melhor compartilhar do que deixar o seu barco afundar. Não queira que o barco afunde. Queira compartilhar. Voltando só um pouquinho sobre essa parte que você fala de pessoas irem, né? E às vezes são pessoas que em dado momento elas foram importantes pra gente. Sim. E a maior luta que eu vejo é você lutar contra si mesmo e não ter um sentimento de que você está sendo ingrato deixando essa pessoa. Exatamente. Mas é necessário os ciclos, né? Foi o tempo que Deus preparou para aquele momento e foi um tempo bom, mas às vezes tem que deixar aí, porque senão até te atrasa no seu propósito. Sim. Né? É um Abraão e Ló. Abraão precisa deixar o Ló. E Abraão até falou, pode escolher. Porque Deus tinha falado para quem? Para Abraão. Então, onde Abraão escolhesse, porque não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com Abraão. Seria abençoado. Já era. E aí, Danielaine? Forte. Forte. Assembleiana. E aí, Assembleiana? Forte. Com várias lições hoje, né? Mas acho que essa última aí, principalmente sobre abençoar pessoas e até a concorrência, né? Não tem... Na verdade, no reino não tem concorrência. Exatamente. Então, e sempre se trata sobre o servir. E você acreditar que o seu momento vai chegar.
A bênção está em compartilhar. Compartilhe esse link com o maior número de pessoas. Olha aí. É isso aí. Pega essa chave. Pega essa chave. Pastorzão, quero te agradecer. Até a gente fazer o episódio 2 para contar essa bênção aí que tá chegando. Aí sim. Essa bênção aí que é grande. Jesus, ajuda, pai. Ajuda, pai. Levanta as pessoas para nos ajudar. E eu quero deixar a oportunidade aí. Você quer agradecer alguém? Demais, quero agradecer a vocês que fizeram o convite para mim. De fato, eu sou um milagre. E eu poderia contar um testemunho de milagre, mas na próxima eu conto. Olha só, tem mais tempo aí, não tem? Não, na próxima eu conto. Pra deixar o gostinho de quero mais. Entendeu? Na próxima eu conto. Não é nem 3 da manhã ainda. Não. Agora deve ser os meninos que estão ali nos bastidores ali, eu já estão falando, meu Deus, esse cara não para de falar. Olha lá. Já não estão aguentando mais. E hoje vem a torcida aqui organizada, hein? Você tá andando bem, hein? Com segurança, anda com todo mundo. E eu quero agradecer vocês por esse projeto que Deus gerou no coração de vocês. Continue firme. Eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas. Haverá curas, né, nesses períodos aqui, de pessoas sendo usadas por Deus. E eu não sei quem vai assistir agora, mas eu sei que milhares de pessoas vão assistir até na Rússia. Então você que é você sensação, depois ele corta. É ao vivo. Mas eu acredito muito nesses projetos assim. Agradecer o Sansão, que é um parceiro de muitos anos, o Rodrigo, agora a primeira dama. Agora o cara tá chique, irmão. O cara tá chique. Só nunca me convidou pra ir lá, tá? Ah, é? Eu vou falar, Jesus. E se cortar isso aí, ó, não quero que corte. Não, mas são amigos que Deus nos deu até para nos forjar. É verdade. Essa é a verdade. Deus sempre levanta pessoas para nos ajudar a ser forjado em uma área que talvez a gente não tá conseguindo enxergar. Aí a pessoa vai lá assim, é aqui, ó. E aí você começa a enxergar. Então, até hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com eles. E tem esse projeto lindo que Deus preparou aqui para eles. Que Deus continue abençoando poderosamente. E tamo junto. E eu quero falar um negócio para vocês. #eu acredito. É isso aí, pastorzão. Pastor Evaldo, muito obrigado. E o que a gente faz? Eu quero desejar... quero desejar que Deus conecte o pastor Evaldo com as pessoas certas e desconecte de quem tem que desconectar. Muito obrigado. Que a vontade de Deus sempre prevaleça na sua vida. Amém, obrigado. Ela profetizou a rede rasgando. Olha aí. Você vê? É isso aí. É isso aí. Eu também entendo assim. Em nome de Jesus. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.